Fala, meus queridos. Como é que tá, Ortiz? Bom dia. Firme. Tudo certo, graças a Deus. Tu já almoçou? Ainda não, mas eu trouxe minha marmita. Eu não trouxe pão de queijo hoje, porque ia vir a Marcinha Marcinha e a Paty são... ia vir a Paty. Daí eu não sabia como ia ser a reação deles, né? São brabo. Então no próximo eu vou trazer uma pizzazinha, minha Nutri. Até pra elas saberem como é que é teu comportamento, né? É A verdade. gente vai observar hoje. Pra gente poder analisar. É. Então hoje, treinador Ortiz, a Nutri Marcinha Bom dia. e a nossa psicóloga, Paty Torres. Bom dia. Sejam bem-vindos no nosso primeiro café. Primeiro, né, Ortiz? Porque ao vivo é o primeiro. Ao vivo é o primeiro. Bem acompanhados. Muito bem. As loiras dominando o planeta. Muito obrigada pelo convite. Eu adoro falar desse assunto de hoje, que é a nutrição comportamental. Muito obrigada. É minha primeira vez também. Sabe que é a primeira vez ao vivo de todos, então estamos muito bem. Show de bola. Gente, o pessoal tá almoçando e escutando a gente. E eu trouxe vários assuntos, várias perguntas dos clientes que a gente vai colocar hoje aqui na mesa. Vamos começar então, gente, com a pergunta da Vanessa de Canoas. Qual a principal causa da obesidade? Vou deixar na mesa, quem quiser começar. Boa. Eu falo pelos cotovelos, né? Já vou sair falando. Então, assim, hoje a obesidade, ela é multifatorial. A gente não fala que é uma causa, não é só o sedentarismo, né? É um conjunto de fatores. A vida sedentária, porque por exemplo, eu treino todo dia, mas eu sou sedentário, meu trabalho é completamente sentado o dia todo. Isso aí e a grande maioria das pessoas, elas são sedentárias. Por mais que elas treinem uma hora, por exemplo, o dia a dia delas é sedentário. Então, um dos principais fatores, é um conjunto de fatores, mas Sim. Um deles é o sedentarismo. A outra coisa é o consumo de industrializados, que a gente sabe que mexe com uma área do cérebro que faz a pessoa perder o controle na hora de comer. Então, assim, o excesso de industrializado, excesso de gordura saturada, misturada com açúcar, os alimentos que são ultrapalatáveis, isso é um problema. O ambiente também, O né? ambiente. É muito importante falar disso. O ambiente completamente, porque a gente vive num ambiente obesogênico, que a gente fala, muito industrializado, Na pouca verdade, o nosso atividade. mundo online, né? Também. Deixou a gente mais sedentário ainda. Eu li um artigo que, contando obesos e pessoas com sobrepeso, no Brasil é 75% da população. Sim. É sim. muita gente. É muita gente. É muita gente. E é justamente a automação, né? Hoje tu não precisa sair de casa nem para comer, só tu pedir pelo aplicativo, chega a comida. Tu não precisa levantar para trocar o canal da TV. Tu tem escada rolante, tu tem elevador. Então as pessoas pararam muito de se movimentar. Facilidade das coisas, né, Ortiz? Facilidade acaba prejudicando também, né? Mas tu vê que é um comportamento que vem lá desde a infância, né? Então, que tu vai trabalhando isso, não é só na fase adulta. A gente fala Aqui muito são da tudo obesidade. ex-gordinhos que a gente está conversando? Porque, pelo que eu ouvi ali, a gente conversando antes, eu vi que tu também passou dificuldade, né? 103 quilos eu cheguei. 103 quilos e Eu esse emagreci corpinho 52 agora, quilos. Paty? Tu vê que coisa curiosa, né? Porque o meu processo, ele se deu meio que de uma forma diferente. Então, não, mas 103 quilos quando foi isso? 103 quilos eu pesei com 25 anos. É Com muito 25 Hoje eu tô anos, com 103 44. Mas, tipo assim, foram 5 anos de um processo de emagrecimento, de voltar a olhar para mim, a mudar meus hábitos, E a como é deixar de ser importante sedentária. falar para as pessoas que esse processo ele não é rápido, né? Às vezes a pessoa olha um antes e depois de alguém de 3 meses, que depois de 3 meses ela Não voltou a engordar. Sim. É, O exatamente. processo de tu emagrecer e se tornar uma pessoa magra, como a Paty fez de fato, é um processo demorado. Sim, e as pessoas, elas me perguntam muito isso. Quanto tempo tu levou? Porque elas querem uma data fixa, uma daí- coisa específica. Eu digo, olha só, o meu processo ele foi muito longo. E ele segue até hoje. Sim. Até Se não hoje. seguir, eu vou voltar. Exatamente. Eu fui sedentária até meus 34 anos de idade. Tu vê, hein? E isso é comportamento total. né? Total. Eu li uns artigos também, que eu estou estudando bastante sobre emagrecimento. E as pessoas, elas conseguem um emagrecimento. O grande problema é a continuidade. Depois que elas chegam num objetivo ou num É a peso manutenção. ideal,
eles não conseguem dar manutenção nesse protocolo, nesse ritmo, nessa rotina, e aí acaba voltando... né? Constância, né, E tu Otis? sabe que a ciência fala hoje que, assim, ó, eu sei que é difícil falar isso, mas eu vou falar como é, né? Que tu não pode prometer um emagrecimento definitivo para a pessoa. Porque a ciência não tem nem como explicar por que algumas pessoas conseguem fazer isso definitivamente e outras não. Então é uma coisa tem que é vários complexa, fatores, tem né? o comportamento, Exato. tem a fisiologia, tu engordar e emagrecer, e isso vai cada vez mais dificultando o processo de emagrecimento. A gente sabe hoje que isso mexe no metabolismo, que a gente chama de efeito sanfona. Então, é bastante Mas sabe coisa. O que ocorre é que é um treino, na verdade. O teu processo de emagrecimento, ele é um treino mental da mesma maneira que existe o treino físico. Porque a gente está reformulando nossas ligações neuronais, vamos dizer assim, para criar uma nova visão daquela resposta a uma ação. Tu entende? Então, por exemplo, assim, toda vez que me dá vontade de comer, o que eu faço desde criança? Eu vou lá e como. Então agora eu tenho que treinar para não comer. Mas o meu cérebro já associa que me deu a vontade. São gatilhos, né? Então tu vai ter que fazer um treino, e é um treino, né, para te começar a formar, a ter uma nova formação cerebral de resposta. E isso as pessoas ainda têm muita dificuldade de se dar conta. Então às vezes elas levam muito para o psicológico da emoção, mas elas não se dão conta que o teu cérebro ele já está com os diagramas formados da tua ação e resposta. É aquela Isso tu rede tem de que resposta mudar. que tu vai dar, né? É a sim. neuroplasticidade cerebral, né? Que tu vai mudar, então, esse comportamento. É que tem aqueles que estão tristes, eles comem. Regulação emocional com Eles a estão comida. felizes, Esse era o meu sobrenome. Eles comem. Eles vão comemorar uma data especial. Come. Começou a namorar, É é o aí. cinema com pipoca. Mas se a gente for ver, eles são acostumados desde pequeno Sim. a essa Só que recompensa. todos somos, né? Não vamos... É. É assim, comemorar, a palavra Sim, já diz. não, é Comer uma tradição, né? É tradicional, Tradição. exato. Tradição do churrasco do domingo. E se É tu uma não puder tradição. participar, parece que tu não está vivendo. É Essa que é a verdade. questão. Né? É verdade. E as pessoas também não aceitam, né? Vamos dizer assim, se tu vai num lugar, num churrasco, por exemplo, e tu tá numa preparação, as pessoas tentam te obrigar a comer igual. Porque para elas é um conforto, na verdade, para elas é bom, né? Elas não entendem muito essa... Tu sabe que a primeira vez que eu competi, a minha família não entendia, porque eu vim de uma família que a minha avó passou fome, a minha mãe passou fome, e aí para elas, assim, Márcia, tu tem a oportunidade de comer agora e tu tá Come. escolhendo não comer, não faz o menor sentido, na cabeça delas não fazia sentido, entende? Pra minha mãe eu tô sempre magro, não sei o que é. Mãe é demais, né? Pra minha mãe é demais, cara. Um beijo, mãe. Um beijo, te amo demais. Eu tô sempre magro pra ela. Sempre bonito. Sempre bonito. Eu chego lá de tarde, 16 horas é o horário dela. Olha, tá me esperando uma torradinha. Eu disse, mãe, eu tô em dieta, mãe. Eu trouxe um ovo. A minha avó é assim, ai, gorda, bonita. Bochechinha rosada, ai, sinal tá de bom. saúde. Sabe que essa questão do churrasco, que eu ia dizer que a dica que eu sempre dou para meus clientes é: não fala que tu tá de dieta. Não. Faz de conta que não tá. Faz de conta que tu come. Tá ou tudo então certo. assim, acabei de comer. E chegou, né? Só Mas que já para a tô- pessoa também, quando ela bota... Eu sempre falo para minhas pacientes, se tu falar que não pode, tu já tá dizendo pra ti mesmo que Exato. tu tá Não, sofrendo. e começa a Eu não tortura, porque daí a posso. pessoa Sim. vai querer te agradar. Não, na verdade, eu fiz uma escolha e hoje eu não quero. Eu não quero, é uma decisão. Sim. Quando tu toma uma decisão, de fato, aí tu consegue fazer E comer dieta. sem culpa, né, gente? Tem que comer sem culpa. O que a gente tem que colocar na nossa rotina são hábitos, né? Então, uma constância de hábitos saudáveis, uma constante de boa alimentação, exercício físico. Constância. Tu vai conseguir fazer uma refeição com a família, tu vai conseguir fazer uma refeição livre ou vai conseguir num casamento tranquila. Então, Sim. comer sem culpa. Emagrecimento é comer sem culpa. Todas as E minhas princi- refeições são livres, né? Eu e falo. Todas as minhas principalmente- refeições são livres. É uma É. escolha. Mas Exato. principalmente comeu fora, saiu fora, fez a refeição livre, volta depois. a Volta, cuidar da volta, alimentação, treina. porque é isso que é o mais importante. Volta a tua rotina. Exato. Só não emagrece quem não volta, né? Eu falo para meus pacientes, não importa Só se quem tu desiste. tropeçou no Mac. É Sim. que tu só não vai emagrecer se tu desistir. Às vezes, assim, o cara tá em dieta, né? Ele tá lá na rotina diária dele, né? E às vezes tu não vai ir no Mac fazer uma refeição. O cara pensa assim, bah, eu vou fazer valer a pena as calorias. Né? Então, Eu falo comer alguma coisa boa, que realmente... calorias válidas. Vocês conhecem Calorias a técnica das válidas. calorias válidas? Quando tu chega Boa, no Marcinha. buffet e Boa, tem Marcinha. aquele Calorias sagu, válidas. não é calorias válidas. Mas, Saguzinho velho do credo. buffet
Quando eu pode. tava no meu processo de emagrecimento dos meus... E é bom o McDonald's, né, cara? Dos Eu meus falei aqui só pra deixar 52 bonito. É. Mas, cara, olha, depois que comecei a namorar com a Ingrid odeia McDonald's. Namorar não, eu sou casado há 23 calorias válidas. anos. É, 23 anos. Cara, tu acredita que eu não comi mais McDonald's? Minto, eu fui uma vez com a minha sobrinha, que eu prometi pra ela que eu ia no McDonald's. Isso é uma prova de amor. E eu fui comer um McDonald's. Comi 2 McDonald's, na verdade. Porque daí eu me lavei. Eu fiz uma autoferramenta no Mac. Eu cheguei de uma festa, entrei no Mac. E aí eu olhei pra uma coisa muito louca, não. Era de noite e tal, eu tava, né? Era o que tem. Era o jeito que eu tava. Eu olhei e pensei, cara, eu não quero ficar assim, que nem essas pessoas. Vamos sair daqui agora. Aí eu entrei numa paranoia que aquilo ali era um fracasso e nunca mais entrei. Não pode, Não Marcinha. posso nem sentir o cheiro. Não como. Em 23 anos até que eu tô bem, né, cara? Não, 2 Mac só em 23 anos tá Pô. muito bem. É, batatinha também não. A batatinha e uma coca. Eu acho que faz uns 11 anos que eu não como. Mas Gente. Voltando ao assunto emagrecimento, Ah. eu li outro artigo também, porque o pessoal acha muito que é só dieta e treino, né? Mas são 154 fatores para te levar ao emagrecimento. Então as Meu pessoas chapéu. têm que entender que emagrecer não é fácil. Não é. Assim como trabalhar e acordar todo dia não é fácil. Não. É rotina, É né? treino. É dedicação e principalmente tempo. Tempo. E orientação, né? Na verdade, a pessoa tem que aprender a gostar de se cuidar. A pessoa teve esse sabor de toda semana ver o corpo mudar, o corpo reduzir o volume, se olhar no espelho, se achar mais bonito. Então, ter esse prazer de se cuidar já é um bom caminho para começar a emagrecer. É? É motivação, né? Exatamente. É que a maioria Botar aquela das calça que pessoas não quer o serve, emagrecimento. né? Botou aquela roupa que não serve, botou 7 dias de rotina e ela colocou uma calça de jeans que fazia horas que não entrava. Isso que vai ser a motivação para ela. Essa seguir. é a motivação, né? E motivação tá ligado diretamente à parte psicológica, né? Onde tu te olhar e te sentir bem, o resultado, na verdade, é o que vai fazer tu acordar todo dia e seguir aquela rotina. Mas tu sabe que não é só, né? Por exemplo, eu, por mais que eu engordasse, eu me sentia bem com o meu corpo. Só que eu gostava de ser aquela pessoa que vencia a adversidade quando eu estava fazendo dieta. Então, para mim, o comportamento de quem faz a dieta é o que mais impacta na minha vida. Porque eu entrei numa de que, não, vamos mais leve, vamos não sei o quê. Sim. Aí não tinha força para nada. Exatamente. Tu vai ficando uma muda. pessoa que É. mudou o meu comportamento. Eu comecei a ser uma pessoa que não tinha força para... o que a gente chama de limiar. Tu também é uma ex-gordinha? Já fui gordinha. Não, Conta assim, pra nós como é que foi isso aí. Eu fazia regulação emocional com a comida. Eu era gordinha, né? Meu pai e minha mãe se separaram quando eu era pequena e eu comecei a comer. Quantos anos tu tinha, Marcinha? Eu tinha por volta de 6 anos, por aí. Aí Mas a Marcinha sempre foi nóia. eu sempre fui louca, Eu conheço a Marcinha há muito tempo, ela sempre foi nóia. Principalmente com a balança, com peso, com shape. É. Marcinha foi minha primeira atleta. Foi a Primeira pessoa atleta. que Ah, fez eu show. começar a ser a treinadora, foi a Marcinha. Olha só. Porque é ela que me convocou, na verdade, não foi eu que convoquei ela. legal. Nós vamos competir aqui. Eu vou trazer a minha primeira também, tá? Fiquei com Então, pode ciúmes ser. agora. E a Paty também já foi minha Vou trazer atleta. a minha atleta Evelyn. Até Vou hoje, né? Eu trazer. lembro. Eu disse, nós vamos competir aqui. E aí eu achei que ele ia dizer, não, né? Te liga Não, só. vamos dar. Já Sem fui e vergonha. voltei a ser, só que agora Exato. não mais atleta. Né? Agora a gente tá só sob a supervisão. Gente, eu trouxe várias perguntas aqui e eu vou colocar mais uma questão na mesa que muita gente tem dúvida, né? Então vamos primeiro entender a pergunta da Camila. A Camila é de Miami, tá? Ela é minha prima, na verdade. Obrigado pela participação, Camila. Que chique, hein? Compulsão alimentar. O que é compulsão alimentar? É um transtorno alimentar que a gente chama. As pessoas hoje em dia confundem muito compulsão com descontrole. A compulsão, ela é a pessoa não tem capacidade de parar de não consegue comer. controlar. Exato. E ela não é seletiva. A pessoa não tem compulsão por doce, compulsão por Mac, compulsão por pão. A pessoa ela Tem umas não perguntas. para. Ela vai Sim, comendo, falo contigo. comendo. Pode Não falar. é seletiva, né, que a gente chama. Não faz seleção. Ela bate no Não liquidificador. é a vontade de comer. Não Aquela é. coisa de que eu adoro doce e eu, Sim, eu não também. consigo, eu me perco. Eu também. É óbvio, né? Eu também, sou louca pro chocolate. Agora, a compulsão, tu bota arroz, feijão É, no liquidificador. qualquer coisa. Bota leite condensado por Come cima. o que tiver. Bom, já vamos na pegar o verdade. gancho aqui, Nutri.
Vamos pegar aqui, ó, compulsão e transtorno alimentar. Já vamos entrar nesse gancho, porque tem gente que acha que é diferente, tem gente que fala que é a mesma coisa. Então vamos bater nisso. A compulsão. Compulsão alimentar é e transtorno alimentar são as mesmas coisas? Sim, Sim. a compulsão é um tipo de transtorno alimentar. Existem outros, bulimia. Anorexia nervosa. Existem é o outros. comer compulsivo, né? Então, a compulsão é o comer compulsivo que vai dar o transtorno alimentar. Que depois tem uns que levam ao vômito, né? Para comer mais. Só que as outros que não pessoas comem. confundem muito o comer transtornado com compulsão. Não é a mesma coisa. O comer transtornado, depois da pessoa... Uma pessoa que compete, às vezes ela está muito tempo numa dieta restrita, não come muita coisa diferente, restrita no fato de ter pouca variedade. É bom a gente falar que restrição não é só restrição calórica. A gente precisa entender o que é restrição para daí entender. Então, Perfeito. quando a pessoa ela tem uma dieta que é com pouca variedade, na cabeça dela ela fica um pouco mais restrita, mesmo que em calorias não tenha uma restrição calórica tão alta. Essa restrição vai gerar um comportamento de transtorno. Comer transtornado, não de comer compulsão. compulsivo. Comer compulsivo. Ela pode até comer compulsivo 2, 3 dias depois Só e que- cessar. Não é uma coisa que vai ser frequente. Se for, sim, frequente a compulsão alimentar, a questão de tu comer o que vier na tua frente sem parar diariamente, aí sim isso é um transtorno. É diferente do comer em excesso. Isso, e é diferente, né? Porque a gente tem... eu me entregando aqui, né? Eu tenho episódios de comer em excesso, eventualmente. Sim. Acontece. Só que isso não é compulsão. Quando eu competi, eu tinha episódios de comer transtornado. De sair da pizzaria pensando, será que eu tomo água? Será que eu abro o botão da De comer calça? até Se eu passar respiro? mal, Sim, de sim. doer a Barriga. Mas isso não é compulsão, porque eu só É. comia pizza. Sim, a parte escolher. de alto rendimento, né, acontece bastante, né, Ortiz? Isso pra mim é uma novidade, eu tô gostando bastante de aprender essa parte, porque pra mim era compulsão e hoje eu tô sabendo Não que é. não é comer compulsivamente. Eu também tinha E essa tem dúvida toda, aí, viu? tem toda a lógica, E olha né? aqui, ó, tem um artigo novinho, acho que é da Nature. Eles investigaram se restrição gera compulsão. E a resposta é não. Todo transtorno mental, ele é multifatorial. Ele não é causado porque, meu pai e minha mãe se separaram, eu tive depressão. Não, isso foi o gatilho. Mas Sim. não foi a causa. A causa é multifatorial, são muitos fatores. Porque senão toda pessoa que faz dieta teria compulsão, e não é. Inclusive, eles descobriram no artigo que a pessoa que faz dieta acompanhada, ela reduz os episódios de compulsão. Essa questão Ai, tô gritando, né? é importante Fala assim, mas eu não tô de brava com ninguém. como tratar isso, Eu né? também falo assim. Essa É que eu acho, vai depender muito do ambiente, né? Que essa pessoa se encontra, vai depender muito do plano alimentar e a sequência que ela tá fazendo, o ritmo de treino ou de atividade física dela, justamente para ela ter esses episódios de... Como é que é? transtorno. Comer compulsivas. transtornado. Comer transtornado. transtornado. Eu vou anotar isso. Isso. É o nome. Porque Vou anotar o caderninho. Sou da antiga, né, cara? caderninho. Eu uso caderninho. que a pra gente anotar. pode até analisar uma parte fisiológica mesmo de reação, de sinalização hormonal, e tem muito a ver, né? A gente consegue uma regulação depois justamente desse feedback negativo, principalmente de grelina e de leptina. Então, o comer transtornado, às vezes a pessoa dá aquela estourada, depois ela volta até melhor, né? Aquela rotina, aquela dieta. Claro que vai depender muito do indivíduo, Gera um mas equilíbrio. são, como elas falaram, são Ou multifatores. pode criar um desequilíbrio também, né? E, gente, Aí sabe o que tem? depende, porque o indivíduo, para Sim. aquele indivíduo, depende Sim. da leitura que tu faz. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha leitura. Eu vim de uma família que passou fome. Então, quando eu ia num lugar, eu pensava assim, eu vou aproveitar tudo que eu puder. Depois eu Da entendi... escassez. Era um comportamento de escassez terrível, porque para mim era assim, sabe... A pessoa, no fundo, ela tem um pensamento assim, sei lá se eu vou poder comer assim de novo. Só que quando tu entende que quando tu sai da escassez, que tu pode comer bem dentro da tua dieta, que fazer a dieta é um privilégio também, tu muda esse comportamento, entende? Eu tive que mudar uma sequência de comportamentos de escassez para daí eu não comer mais transtornado. É que olha só, vocês percebem como é complicado, porque a comida é o que a gente precisa para sobreviver, né? A nossa alimentação. Então, desde que a gente nasce, a gente está
sendo colocado com alimento, que é aquela coisa que vai nos acalmar, que vai nos vem lá da alimentar. infância, né? Então, Toda a educação alimentar vem lá do exato, berço. É uma coisa que ela é bem mais complexa, então ela vem, a criança depois ela ganha às vezes o bombom quando ela faz o tema de casa, quando ela, né? Ela tá na Sim. frente do videogame, ela ganha um pacote de biscoito. Então, isso tudo também começa a levar para comportamentos inadequados, vamos dizer assim, que tu não te dá conta De disso. regulação emocional com a comida, Exato. porque tu aprende desde pequena. E na fase adulta, né? Essa é uma pergunta minha mesmo. Uma pessoa que vem desse ambiente, ela vai ter muito mais sofrimento, vamos dizer assim, para seguir uma rotina, né? Ela vai ter muito mais episódios de... Vai porque ela vai ler a fazer a Até dieta ela ter como esse entendimento. sofrimento. Exato. Ela precisa fazer uma transformação dos pensamentos disfuncionais, para ela entender que fazer dieta é um privilégio, para ela entender que comer coisas que fazem bem para o corpo dela é um bem privilégio, não é qualquer pessoa. Porque... que é uma coisa mental, né? Pensa assim, a pessoa que come frango com batata doce, ela acha que está em restrição, mas tu vai para um lugar onde a pessoa passa fome e diz para ela que ela vai comer frango com batata doce todo dia. Ela vai... É uma alegria, tu entende? Então, um buffet, né? como Buffet tu livre. lê aquilo que está acontecendo contigo. Não é sobre o que está acontecendo, é como é a tua leitura daquele evento, né? E a pessoa também não consegue compreender que quanto mais ela come e mais ela engorda, é aquela gordura saturada também, esses alimentos, eles também vão deprimindo mais. Então, quanto mais tu ingere, porque o que a gente vê na maioria dos casos é que as pessoas, elas têm também um problema de não saber como se alimentar. Então, comem pouca proteína, comem muito carboidrato, gordura saturada, então nem se fala, industrializado. E como é que tu vai chegar para essa pessoa e tu vai explicar para ela que esta comida é a que está deixando também ela, assim, nesse estágio mais procrastinadora, mais mais depressiva, né? Até vamos dizer. E tu sabe que tem um artigo que relaciona a gordura saturada e o açúcar com a diminuição dos... neurotransmissores. Não é só dos neurotransmissores, mas do neurônio. O neurônio, ele vai diminuindo. E tu vai ficando mais deprimido também, tu entende? Não, tudo é um somatório, depressão, começa... Quanto mais come, mais fica triste, mais vai comer, mais gera ainda o desequilíbrio, né? Então, quanto mais ela se perdeu no alimento, mais ela vai ficar triste, vai entrar em depressão, vai acabar criando uma doença, que a obesidade é uma doença. É uma cascata, né, de acontecimento. Gente, vamos pegar aqui pessoal, bastante gente interagindo aqui no nosso Café com o Treinador. E a gente tem uma pergunta aqui. Fala aí no microfone, rapaz. Cabeção. Vamos achar aqui, já entrou um monte de perguntas. Deixa eu só ver aqui a pergunta da Fernanda. Fernanda, cadê você? Fernanda. Ó. Treinava desde meus 15 anos e era acima do peso, sempre. Só consegui mudar meu corpo realmente assim que mudei os hábitos alimentares juntamente com a musculação. Ortiz, treinamento de força para obesos. Deve ser o principal treino, na verdade. Medicação. Claro, musculação é medicação. Se a gente for falar só de treinamento, os fatores protetivos que o músculo, né? A gente sabe que o músculo é um órgão endócrino, então ele libera hormônios. E hoje tem um estudo muito massa com irisina, que é uma substância liberada por contração muscular, então contração excêntrica e concêntrica, onde a gente tem melhora, principalmente de sensibilidade à insulina, a gente tem melhoras de marcadores inflamatórios da obesidade, como o TNF-alfa, como adipocinas, a gente tem melhora também no pâncreas, fígado. Então o treinamento resistido, né, ele como uma adaptação, ele é muito importante, mas nunca esquecendo o treinamento aeróbico também, porque ele faz parte sim do emagrecimento, ele melhora a biogênese mitocondrial, então ele deixa o nosso aluno com um ambiente para queima de gordura muito mais propício. Então, quando a pessoa te pergunta assim, faço musculação ou cardio? Faz os dois. Musculação. Os dois é óbvio, faz os dois, pô. Na verdade, o trabalho aeróbico, ele faz o caminho muscular, né? Então, a função do trabalho aeróbico é dar novos caminhos, novos vasos, né? Além do fator de criar a condição física. Quanto mais liberação dos hormônios, né? Então, melhor a oxidação. Tem que fazer, não adianta. Quanto maior alimento no músculo, quanto maior tu conseguir fazer caminhos para a musculatura,
maior a resposta muscular. Então o cardio, o aeróbico, na verdade, são novos vasos, são novos caminhos que a gente consegue alimentar o sangue, o músculo. Angiogênese, ela também é feita através do treinamento resistido, né? A melhora do cardio é justamente essa entrega, vamos dizer assim, de nutrientes e de substrato energético. Então o alimento, o aeróbico, ele alimenta o músculo. A função do cardio no treinamento é alimentação muscular, né? Então a função do aeróbico para quem está em qualquer fase de treinamento, falando em fase de treinamento, se tu está num trabalho de off ou um booking, o aeróbico tem que estar presente. Tem que estar presente. Sim. Ou num cut ainda muito mais, né? Mas a função do aeróbico é alimentação muscular. Não adianta só tu fazer o trabalho resistido de carga sem tu fazer uma boa alimentação muscular. Sim. Né? Então a função do aeróbico, além do fator de emagrecimento, que daí gera com a dieta, Sempre. não adianta tu fazer 60 minutos de aeróbico e tu Comer um X depois. 6 vezes ao dia. Show de bola. Bom, gente, seguindo aqui as perguntas, vamos falar um pouquinho de intestino irritado. Como o intestino irritado, as pessoas que sofrem com isso, como interfere no dia a dia das pessoas, no emagrecimento, a causa disso, a gente sabe que é muito individual, né? Mas tem muita gente com essa síndrome do intestino irritado, né? Como é que a gente desenvolve isso, Paty? No dia a dia das pessoas, Marcinha? Olha, tem aqui também. Na verdade, assim, o que acontece quando a pessoa sofre com a síndrome do intestino irritável? O nosso intestino tem as células bem coladinhas. Quando a pessoa tem síndrome do intestino irritável, as células ficam separadinhas e o que tu come extravasa para a corrente sanguínea. Então, gera uma inflamação sistêmica que se espalha na corrente sanguínea. O adipócito, que é a nossa célula de gordura, ele também vem a inflamar. E hoje a gente sabe que as papilas gustativas, elas também vêm a inflamar. Então, a pessoa ela não sente mais o sabor, aí ela busca cada vez mais alimentos Que nem droga. ultrapalatáveis, porque o sabor está prejudicado, a sensação de sabor. Aquela inflamação está espalhada, fica mais difícil para tu fazer a queima de gordura, porque a primeira coisa que a célula faz é desligar a Quem sofre mitocôndria. disso, dessa síndrome de intestino, é terrível, né? É terrível. O inchaço abdominal, a inflamação que causa com essa síndrome E não adianta só comer saudável, isso que é o pior, né? Porque tem Até várias alimentos- fibras. até alimentos exato, bons brócolis, estufam. exatamente, cebola, alho, são as fibras food maps que a gente chama, que causa essa irritação. Na verdade, tem uma estratégia nutricional, né? Low Food Maps para... Exato, diminui essas fibras pra melhorar. todas. Isso, porque é uma alimentação saudável, pode estar já influenciando ali no intestino. E a gente sabe hoje que o intestino influencia em vários sintomas, como depressão. Liberação hormonal, né? Total. emagrecimento. Ah. A gente sabe que o intestino ele tem uma grande capacidade de quebra de carboidratos, né? Então, justamente para que tu tenha uma melhor transformação mesmo, né? De energia química em energia mecânica, a gente tem que ter um intestino saudável. E também o intestino ele é muito sensível, né? A gente entra em desbiose, comendo um chocolate, por exemplo, já ferrou todo o genoma intestinal. Então, tem que recuperar, comer vegetais, comer frutas. E as pessoas não comem os vegetais. Não. Vou falar. Ninguém come legumes. Tu fala pra pessoa assim, eu como bem. Daí o que tu come? Uma fatia de tomate e uma folha de alface. E legumes, adulto não come legumes. Aí tu bota 150 no almoço e no jantar e a É pessoa, muito. mas é que é bastante, hein? Ai, eu não aguento É porque mais. tem que descascar, né? É mais fácil desembalar. É complicado, sabe? As fibras hoje Aí têm vem um de grande volta impacto. o quê? O comportamento, né? De novo. Que daí a gente tá falando de adultos, não de crianças mimadas, não é? Sim. Então tudo é uma questão de comportamento, Mas de tu tu te sabe- adequar a começar a fazer. Que eu falo pro meu filho desde agora. A gente vai no restaurante, tu pode comer batata frita, mas primeiro tu vai comer os Os vegetais. Tem que comer. Mas não é pra gostar, é pra comer. Porque quando tu crescer, tu vai entender que a vida adulta não é só fazer o que gosta. É fazer o que tem que ser feito. E é imprescindível tu comer. Mas esse é o tema que eu mais gosto. Pode meter daí, o né? brócolis aí no prato, pode meter a couve-flor. Depois que tu comer isso, daí tu escolhe outra coisa. É isso aí, não tem conversa. E alimentos que ajudam, que auxiliam, tu já falou dos legumes, mas os lactobacilos, Ortiz, para essa síndrome, São probióticos aí, probióticos. né? São alimentos vivos, são bactérias, na verdade,
que acabam melhorando essa interferência de bactérias boas, vamos dizer assim, bactérias ruins no nosso intestino. A gente precisa de equilíbrio. Como tudo, como hormônio, como treino, como dieta, a gente tem que manter também nosso intestino equilibrado, tanto com células ou bactérias boas, bactérias ruins, para que a gente tenha um melhor desenvolvimento, uma melhor metabolização. Isso é fato. Mas o tratamento é fazer uma dieta low food maps, que é essas fibras que fermentam. Esse é o tratamento padrão. Pode falar, Marcelo. Por favor. Eles são metidos, né? Eles, vamos dizer assim, eles desarmam assim a dieta, né? Então vão tirando leguminosas, vão tirando... Eles vão testando os alimentos. Eles tiram primeiro. Primeiro tira Exato. tudo. E depois eles vão... reintroduzindo. Gradativamente. Primeiro eu boto um feijãozinho, vê se dá dor de barriga. Vê se vai, depois se não eu boto vai. cebola, alho, daí vou testando. Exato. Porque não é toda a fibra que dá para todo mundo. Exatamente. É um teste. E a gente sabe hoje, a gente vê, né, em resultados mesmo, que pessoas que têm algum problema intestinal, elas têm uma demora muito maior de resultado, né? Tanto de hipertrofia muscular como de emagrecimento. Então, a principal etapa é justamente tu regular esse intestino para depois tu conseguir buscar algum resultado. Vocês imaginam, quando eu era obesa, eu cheguei a ficar 11 dias sem ir aos pés. Meu Deus. Nossa. E aí vocês conseguem imaginar o que é um ser humano assim, né? Tipo assim, como é que tu tá nesse 11º dia? Né? Em todos os sentidos. Meu Então, Deus. tipo assim, é muito além do que a gente... Daí né? quando veio, né? Sai de perto. Não, aí tu imagina, porque é uma questão que tá totalmente errada, né? A tua Jesus. maneira de te alimentar, a tua maneira de... E aí tu começa a conseguir aos pés somente com uma medicação, e aí tu já começa a tomar remédio, Aí e fica de viciado repente no aquela intestino. medicação já não funciona mais. Então, quer dizer, Mas tu sabe que também é importante falar que as emoções, o cérebro é ligado no intestino através do nervo vago. Então, as tuas emoções, elas influenciam em como teu intestino vai funcionar. Então, tu pode não ter a síndrome do intestino irritável, mas de repente tu tá passando por um momento extremamente estressante na tua vida. E essas fibras, elas vão impactar. Vão ajudar, com certeza, o equilíbrio, né? Então, assim, Na verdade, as pessoas têm que entender que o fator é com o tempo. O processo inflamatório para sair do corpo é uma questão de tempo. É demorado. Então, até a gente conseguir fazer um reequilíbrio metabólico, falar da parte de organização metabólica, é uma questão de 20 a 30 dias para te conseguir fazer um eixo metabólico entrar numa normalização, né? Então, a gente quer para ontem. Tu não ganhou uma obesidade em uma semana. Tu sabe, né? que eu acho importante, né? Aí é uma questão de como cada pessoa trabalha, mas eu acho importante a pessoa começar cuidando do intestino antes de pensar em déficit calórico, porque ela nem tem condição de fazer isso ainda, às Sim. vezes. Primeiro ela tem que se equilibrar. Depois partir Show. para essa... Queridos, tem mais uma pergunta aqui. Diz o nome da pessoa aí. Perdi, deixei separado Meu aqui telefone para não... tu guardou como se fosse teu? Tá ali. Não, Ah, não, tá tá, aqui, não. tá aqui. É a Ana. Roubou, Deixa eu achar a Ana aqui. Já tô peraí. brigando, eu tô brigando aqui. Deixa eu achar a Ana. Ana Cláudia. E o medo de comer? É no teu. Medo de comer. E o medo de comer? Quando se tem que comer para ganhar massa magra? Quanto se tem que comer para ganhar massa magra? Tu precisa ter um... Não, e o medo de comer quando se tem que comer para ganhar massa magra? Eu entendo perfeitamente, porque quem é gordinho, quem já foi É gordinho... considerado transtorno? Ela quer ganhar massa magra, só que ela tá com medo de comer para ganhar massa. Ela é minha muscular. cliente. A gente considera, a ciência, né? A ciência considera transtorno quando traz prejuízo para o indivíduo. Então, por exemplo, assim, eu tenho medo de comer, mas não me gera sofrimento. Isso não é um transtorno. O transtorno mental ou transtorno alimentar, ele é considerado transtorno quando a pessoa tem algum tipo de sofrimento. Ela está sofrendo para fazer a dieta? Ela tá com medo de comer. Tem um medinho de comer uma Tu coisa... mandou ela comer valendo e ela tá com Mandei medo. ela comer, Não, tem que comer, Tem um medinho, Ana, é tem que normal. comer. Isso aí é normal. Agora, mas ela tá tem sofrendo... medo, ela tem medo de engordar ou ela tem medo de não conseguir parar? Ela pediu pro Ortiz Ela tem... ganho muscular. Qual é o Tá, processo? mas Ela ela passou tem por um medo processo de- de emagrecimento. Tem Então medo ela- de ficar gorda. Porque sou Quem já eu. foi gordinho Eu- sempre tem esse Ela medo. já Mas foi- o Isso medo não é um dela... transtorno, é o medo dela. O medo Não dela é é um engordar transtorno. ou o medo dela é perder o controle Transtorno. sobre o alimento? Não, de engordar. Gera creio eu. sofrimento.
Se tu tá sofrendo, é um transtorno. Senão, não. Exato. Ter um medinho é normal. ter uma dorzinha de Aliás, barriga o medo é normal, é necessário, né? Quando eu cheguei Justamente aqui, é ele que vai regular pra te ter o teu limite. Né? Quando eu cheguei aqui, deu um medinho. Pensei, deu uma dorzinha de barriga. Sofri, não sofri. Então não é transtorno, né? É um medinho, é normal. Faz parte da normal, vida. faz parte. Sim, não É chega a ser um necessário. transtorno, Isso é uma um coisa que a desequilíbrio. gente encontra muito com as pessoas que perderam peso, elas comerem, né, o suficiente, não precisa nem estar num superávit calórico, mas ela comeu o suficiente e elas têm muito medo. Eu tenho muito medo até hoje. Eu não tenho medo. Claro, eu não É um tenho mais só um medo perigo. de me perder. Mas, tipo assim, eu não quero, entendeu? Eu já passei por tanta dificuldade com aquilo, que qualquer coisa que me remeta essa lembrança, eu já começo a ficar... Não é medo de se perder, é medo de Então, será que eu não vou Ortiz, engordar? fala pra de Ana não aqui, tá- fala pra Ana. Ana, come toda a dieta, sem medo. Não, mas a Ana, ela é nutri também, ela sabe que ela deve comer, ela treina muito bem, ela tá numa fase de ganho, então é necessário. E quem treina não tem que... Exato, e quem treina de verdade não precisa ter medo. Não precisa ter medo. E é necessário nessa fase justamente ela se alimentar. Ela nem tá num Aqui superávit, uma ela outra- tá se alimentando bem. Uma outra questão aqui, ó. Eu não entendi o nome dele. Será que eu consigo? Tá Julie. Deixa eu ver. Julie, tá no da Marcinha. Uhum. Ectomorfo, pode comer pão francês à vontade ou tem que controlar? Ectomorfo. Tá. É É que que a eu- vontade já me dá um... Eu tenho que entender o que é a O Ortiz vontade. não gosta das divisões aí. Porque, Não gosto de biotipo. ele é uma pessoa que... Ectomorfo também é uma não. pessoa que não ganha gordura com facilidade. Vamos deixar para todo mundo que tá ouvindo Sim. entender. Então, ectomorfo não ganha gordura com facilidade. Ele pode comer pão francês à vontade? Depende. Não é assim. Sim. Porque a gente tem que fazer hipertrofia sem fazer inflamação. É o que a gente estava falando antes. E tu ter uma dieta desregulada, principalmente em gordura, mais ômega 6, menos ômega 3, isso gera inflamação. E com o tempo vai ser difícil de fazer hipertrofia. Então não é só comer à vontade, a la louca, hipertrofia. Porque a questão de ter uma dieta mais anti-inflamatória impacta na saúde da pessoa. Então não dá pra, vida louca, 10 cacetinhos de Qual uma é o vez problema? só. Não É é que as assim. pessoas querem contar caloria, né? E às vezes contar caloria não vai dar muito certo, ainda mais na fase de hipertrofia. Tu pode ingerir 6.000 calorias de McDonald's ou tu pode ingerir 6.000 calorias de arroz e feijão. Qualidade. Que a resposta fisiológica e metabólica vai ser Que totalmente fique bem diferente. claro que eu comi um cacetinho de manhã. Eu vi e hoje que tu postou, eu tava acho bem bonito aquele excelente cacetinho. ter um Por sinal, me cacetinho. deu fome quando eu vi aquele Eu não pãozinho que acho ela problema postou. nenhum comer um pãozinho, mas a gente precisa ter um certo equilíbrio na dieta, mesmo me quando a tirar gente o meu come voo? coisas... Vê se não caiu. Vocês sabem que eu faço o café da manhã da minha esposa, né? Porque ela não cozinha nada. E todo dia ela come um cacetinho com queijinho e um ovinho. E não é Mas isso que é- engorda ela, né? Ah, coisa boa. Bah, mas um pão com ovo é bom, Não, né? tem seu valor, né? É, cacetinho é muito bom. Ah, o pão Ah, é com muito ovo bom. é um baita alimento. Vamos Pão com falar ovo em me lembra da alimentos, minha né? avó e eu adoro. Pão com ovo. Bah, faz um pãozinho. Pode ser um pãozinho branco, não tem problema nenhum, tá? Mas tu tem ali a proteína, tu tem o colesterol da gema e tem o carboidrato do pão. Eu me lembro quando eu era criança que eu Só ia, que, olha aqui, ó, eu não- ia na Nutri e ela dizia que o pão, eu podia comer o pão cacetinho, mas eu tinha que tirar o miolo. Eu tirava o miolo, comia o pão e depois comia o miolo separado. Ah, eu tirei o miolo, Sempre hoje comi a o vida miolo inteira. primeiro, é Nossa, óbvio. margarina no miolo e tá junto. Exato, com manteiga. Vou passar hoje no Bourbon, vou comprar um pãozinho francês e não vou tirar o miolo, vou comer Viu? tudo. Não, eu Come tirei o separado. miolo pra comer primeiro, obviamente, que era a parte mais gostosa. Gostoso mesmo. Gente, Ortiz, vamos falar um pouquinho aqui. O pessoal perguntou bastante das medicações. E eu sei que tu gosta disso. Gosto. Eu nem... E muita gente falando do transtorno de déficit de atenção. É o que eu tava falando com as meninas antes, né? Qual é a relação? A relação é só o medicamento, né? As pessoas usam medicamento de déficit de atenção para o efeito colateral, como a Marcinha mesmo explanou. Perdeu o apetite. Perdeu o apetite. E isso gera um emagrecimento. Mas não é que o déficit de atenção vai te engordar ou vai te emagrecer. Isso é um transtorno psicológico. Sabe o Não que, tem que eu nada a fiquei ver, pensando sobre isso? A única questão que poderia vir o déficit de atenção te engordar seria pela questão de controle, de tu não ter disciplina, Sim. de tu não ter regra, de Mas tu não saber o daí teu limite. a pessoa porque- está transferindo também, porque na verdade não é o déficit de atenção. Não, na verdade é a tua sensação, né? Na Porque verdade, ela é que criou ele te causa uma falta de... Tu não tem controle, né? Se a Tu não pessoa- consegue ter o limitador. Exatamente. É por essa questão. A daí questão que da tu falta do engordaria. controle. Às vezes a pessoa... Que daí a medicação vem pra te dar
esse controle, esse limite. De repente quer entendeu? criar uma compensação, ela tem que, de repente, estudar para um concurso. E ela não consegue se prender naquilo, acaba se prendendo noutra coisa, entende? Sim, do foco. Que é exato, o foco. Mas De tu repente- sabe que Mas aí, várias por que pessoas que ela tomam come? um medicamento e não conseguem focar naquilo que elas têm que focar. Só que é aí que tá, é que as Elas focam em pessoas outra que estão coisa. tomando são as pessoas que não têm, Não precisam, né? não precisam. E aí não vai dar certo. Vai só inibir a fome. Mas a gente sabe que tem outros colaterais, né? Não é só a inibição de apetite. Eu sempre gosto de falar sobre isso com clareza também. Tem os benefícios também, não dá pra dizer, não, ninguém toma, ai, somos todos uns anjinhos, não fazemos nada. Não, não é isso, entendeu? Não. Tem benefício, inibe o apetite, a pessoa ela fica mais, com mais performance no trabalho, tem benefício. Só que também, em longo prazo, tem colateral. E a pessoa, quando ela toma uma decisão de usar qualquer medicamento, até um ibuprofeno, ela tem que saber que na Que uma hora bula ela vai ter que parar. tem benefício e tem colateral. Exatamente. Faça o que quiser e arque com as consequências. É isso que é a vida adulta de novo, né? E por serem medicamentos que mexem direto com o sistema nervoso central, tem vários efeitos colaterais de comportamento também, né? Talvez tu fique mais focado, mas tu fica com menos empatia das pessoas. Isso acontece Sim. bastante. Tem várias ações direto nas amígdalas, né? Que é um feixe neuronal, que é justamente do comportamento. E aí tu vai desencadear outros problemas pra tua vida que tu não tinha até então. Exatamente. O cara resolve uma coisa e piora outra. E a pessoa fica resistente no longo prazo, né? Isso aí também tem que Tem falar. mais Que um essa. dos efeitos colaterais é esse. Tu começa com 30 miligramas, é uma maravilha, daqui a Eu pouco sou não faz efeito. 50. Aí tu passa Eu vou pra dizer a minha 50, opinião daqui a pouco pessoal, é eu só sou 70. totalmente contra o uso de qualquer Medicações. que tu vá usar pra... O pessoal Claro que comentou tem um muito monte de gente sobre que o usa, Venvance. O Venvance é justamente esse. A Venvance, a Ritalina. O pessoal tá usando o Venvance para emagrecimento. A galera tá usando o Venvance para ir na festa, para ter uma noção. Sim. Então meio que ficou uma prostituição do próprio medicamento. A mesma coisa que as pessoas usarem tiroxina, né, que é o hormônio T4 para emagrecer, porque eles ouviram que acelera o metabolismo da célula, só que acelera também através do treinamento, através da dieta, e ninguém quer fazer isso. Mas o colateral do T4 é graúdo. violento, né? Não é, a pessoa Mas tem agora que entender. vamos combinar também que as medicações, elas só vão se modernizando com o tempo, né? Porque eu já tô lá nos meus 44 anos, quando eu era guria, tomei muito remédio pra A emagrecer. gente é um jovem adulto. Só que na minha época era aqueles que hoje em dia são proibidos, eu nem sei se ainda existe, sim, eu já Inibex, usei. Inibex, essas outras coisas que chorava eram... 5 dias. E as pessoas também usavam pra ir pra festa, porque elas Chorava usavam... 5 dias sem parar. Aham, louca, totalmente louca, eu fazia faxina na casa, mas as pessoas usavam pra ir pra festa MDMA. também, pra beber e ficar loucão. Qual? Então, Qual? quer dizer... MDMA. Então, quer dizer, continua na mesma coisa, só tá não mudando sei, a eu medicação. eu não sou contra nem a favor. Eu acho que as pessoas têm que entender, têm que ter conhecimento para fazer as suas decisões e saber os benefícios e E os os riscos malefícios. e entender se vale a pena sim ou não. Porque tudo tem risco, né? Tu comer loucamente um monte de porcaria tem risco. Exatamente. Tu não ir treinar tem risco. Eu não sou Mas é que contra. daí tem o prazer, né? E as tudo- pessoas hoje em dia, elas dão muito mais atenção ao prazer total, porque é só o que elas estão buscando. A vida é muito fácil. É o imediatismo, né? A vida já é difícil, então vamos pegar tudo que tem de Claro bom e que vamos consumir aqui só o bom. A gente está falando de pessoas saudáveis que estão usando a medicação. Que fique claro Sim, que tem sim. pessoas Não, a que questão têm... foi que foi levantada, né? Eu trouxe as perguntas, e aqui é um podcast, é livre. Porque existe muito Pode falar preconceito com o que medicação. achar, o que não Exato. achar, o que é, o que não estamos é. falando de É, pessoas que não precisam. veio questões sobre a medicação Venvance, eles estão usando, perguntando se Inibe a fome ajuda, se loucamente. inibe, se Sim, adianta. Ajuda, com ajuda. certeza. Inibe a fome loucamente é uma delícia, mas não uma dá delícia. para em longo prazo não dá para fazer uso de longo prazo. É isso. Tem que aprender a lidar com a fome A dependendo dosagem, do eu acho físico também, que tu tudo. As quer ter. medicações, elas entram em algum protocolo justamente para a pessoa aderir ao planejamento. Claro que tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que só tem que tentar mudar o mindset delas, entendeu? Tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, que alguns medicamentos, não estou dizendo que o Venvance, Sim. mas tem alguns medicamentos que ajudam a gente a aderir A mato também tem aquela questão. Agora, rotina. quando a gente fala de obesidade, que é uma doença, o melhor tratamento ele é multifatorial. Perfeito. Terapia, medicação, a pessoa não é só força de vontade, o rua, a pessoa não é só isso. Na Também não dá verdade, para ter a preconceito com a A doença. obesidade, a pessoa tem que aprender Ó. que não é a medicação que vai fazer com que ela vai emagrecer. A medicação vai potencializar, vai ajudar, vai. Você sabe Mas que eu a- li outro estudo. Ela tem que ajudar. A pessoa que quer emagrecer, a pessoa que é obesa, ela tem que entender que ela tem que aprender
hábitos. Só Ela que tem que movimentar o corpo dela. Não. Esse é o primeiro ponto que a pessoa Exato. tem que entender. tu sabe que as pessoas que mais precisam de tratamento, teve agora, não sei, acho que na Suíça tem um endócrino falando que as pessoas que mais precisam de tratamento para obesidade, elas não procuram um profissional da saúde porque elas acham que as pessoas vão ter preconceito e dizer, não, é só força de vontade. Não é só isso. Não é só isso, é uma doença. E às vezes a pessoa, a neuroquímica do cérebro dela, ela é diferente. Ela precisa de uma medicação. Ela vai precisar talvez de uma medicação para que ela consiga botar o pé na academia. E para ela é melhor isso do que... Sim, até é melhor isso. Também tem a questão de estou tomando algo. A questão de estou tomando algo, às vezes nem é a questão da medicação que vai ajudar. Placebo. É o estou tomando. Efeito placebo. Eu estou tomando algo, eu vou fazer. E o efeito placebo também é efeito, né? Não dá para É negar. o efeito Claro. psicológico ali do momento que ela está tomando algo. Algo. Ela não vai emagrecer. Só que assim, ó, é tomar medicação, é procurar um nutricionista, é fazer terapia, é ter um treinador, é um conjunto de fatores para tu tratar uma doença. Não é só foco, fé, força, né? Não é só isso. A gente também não dá para ter preconceito porque tem pessoas que elas têm um transtorno alimentar, que elas têm um problema psicológico, que elas precisam usar uma medicação para dar um Ela start. precisa sair do buraco. Exato, porque ela tu tá sabe muito que afundada eu já. atendo alguns pacientes e deixa eu ver como é que eu vou falar isso. A pessoa, ela faz terapia e a terapeuta dela falou que ela precisava ir num psiquiatra para tomar uma medicação porque ela estava com uma doença, estava com depressão. E ela não queria, porque nunca quis tomar remédio, porque ela estava em sofrimento, não conseguia treinar, não conseguia fazer dieta e ela não, por preconceito, não vai procurar um médico, não vai tomar medicação e vai seguir no buraco, entende? Não dá para ter preconceito com isso. Uma coisa é tomar uma medicação para ficar loucão. Com isso, sofre Sim, com a exatamente. obesidade, a primeira vitória dela, o primeiro passo de procurar o profissional, já é a primeira vitória. Já é a primeira vitória. Deixa eu falar aqui pra vocês. Eu vi um estudo que os caras correlacionaram só o uso de medicamento, uso de medicamento, dieta e treino, e só dieta e treino, né? Durante, se eu não me engano, era 60 semanas. Não, durante um ano, na verdade. E o que deu menos resultado foram as pessoas que tomaram só o medicamento. Sim, é fato. A A medicação ação não pode ser o adianta. start, mas às vezes a pessoa precisa, não é só Exato. isso, né? Até porque se a gente for falar de metabolismo mesmo, né? Tem pessoas que têm uma dificuldade maior de queimar gordura, tem uma sensibilidade maior de adquirir gordura. Então não é do cara ser vagabundo, né? E aí vamos falar de comportamento também, né? Porque se a gente está fazendo, vamos dizer, tá, tu conseguiu te alinhar a fazer a dieta, a fazer a atividade física. Quando a gente começa a faltar e não vai na academia, tu já não começa a ficar mais propenso a também comer errado? Sim. Tu já não começa a ficar mais propenso para não tomar a água que tu tem que tomar? Tu já não começa a ficar mais... Então, um comportamento vai levando ao outro. Então, eu não acredito que tu faça um teu processo de emagrecimento sem a atividade física para te trabalhar o teu mental. É o comportamento e é a tua cabeça, não adianta. Porque se o teu pensamento ele tá só no ficar bonita, porque isso é a primeira coisa que eu quero saber, o porquê que tu quer emagrecer, né? A gente não tá Os falando também só motivadores. de pessoas obesas, mas de pessoas que estão acima do peso e não se gostam quando se olham no espelho. Sim. É para ti realmente isso? Porque ou para quem que tu está fazendo isso, ou pela busca de quê, entende? Então tem aquela questão também do querer o corpo perfeito a qualquer custo, né? Que daí a gente está falando de novo sobre medicação ou alguma outra coisa. Só que a atividade física em si, ela tem que ser mais explorada para que tu siga aquilo ali na tua rotina, para que tu não vá começar a errar outros hábitos e parar de fazer também, porque uma coisa leva a já outra. tomei praticamente tudo que podia existir para emagrecer. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, mas o que me fez emagrecer de fato foi a atividade física com a dieta. Eu já tudo. Comprava na nosso cada internet, dia, né? não tem. Não, eu levanto essa bandeira porque Treinou já hoje, eu Ortiz? me apaixonei por... Eu não consegui treinar hoje depois ainda, que eu mas comecei a vou treinar. fazer atividade física. Não consegui treinar hoje. Eu terapia. acordei 5h30, meu amigo. O Eu reloginho ali, eu Fiz meu cardio eu vou, 5h30 também. Pá, Eu vou fui. depois. Uma horinha. Hoje não deu, mas eu me programei pro nosso encontro. E eu tinha umas coisas para fazer, não consegui, daí eu fiquei nas questões das perguntas, juntei tudo e não deu para treinar, mas eu vou depois. Eu também vou depois. Gente, olha só uma questão aqui, Ortiz. Mil-inositol. Resistência à insulina. A relação desse fator de medicação, o que tu acha disso? Na verdade, o mioxitol é justamente para que a gente tenha uma melhor captação de glicose, né?
E sensibilidade à insulina é uma insuficiência do nosso organismo ter essa capacidade, né, de utilizar a glicose, principalmente no feixe muscular, para gerar energia. Então, primeira coisa, antes de qualquer medicamento, atividade física é o que vai fazer ter uma melhor sensibilidade à insulina. 80% do metabolismo da glicose é através da massa muscular, do músculo esquelético. Então, melhor coisa, antes de qualquer coisa, é justamente começar a te movimentar. Na verdade, a pessoa, a pessoa pode falar, Marcinha. Não, a maioria dos compostos que a gente usa para emagrecimento, eles melhoram a captação da glicose. Daí, às vezes, eu vejo gente falando assim, isso aí não emagrece. Sim, né? Pô, cavalo, não tem nada que vai te emagrecer assim. Mas são diversos fatores juntos. Tu melhorar a tua sensibilidade da insulina é um ponto importante para o emagrecimento. Exato. É um ponto importante. É claro tem que fazer faz um com examezinho treino. para ver se tem esse fator aí, né, Ortiz? Tem que fazer um exame para ver se ela tem resistência à insulina. O certo só seria, fazer uma hemoglobina glicada ali, ela já tem essa ideia. Mas certo seria. A primeira coisa é treinar, né? Sim. Mas para te Acúmulo de saber, gordura abdominal, se tu tem esse problema, o ideal seria tu fazer um exame de sangue para realmente ver se tu tem resistência. Mas tem algumas tem alguns fatores, características morfológicas, né? Característica do corpo que tu vê por onde a pessoa faz mais acúmulo de gordura, tu tem uma ideia de como que é a questão hormonal dela. Gurizes e gurizas, olha só. Demora para ver resultado. Bom, já perguntaram isso aqui. Tal. Mudanças de hábitos. Tal, já perguntaram também. Gente, é muita questão da insulina aqui. Bastante coisas da insulina, que a gente já falou. Pau. É porque o que acontece? Hoje em dia as pessoas têm medo da insulina. A insulina não é vilão de ninguém. A insulina é um hormônio muito importante. Suplementos que auxiliam na redução da resistência à insulina. Foi essa questão que a gente falou agora, né? Suplementos, Ortiz, alguma coisa que tu manja aí? Suplementos, não medicação, suplementos. O melhor suplemento é acordar cedo, treinar e fazer dieta. Viu? Principalmente para sensibilidade à insulina. Caminha. Suplementos hipoglicemiantes. A pessoa pode procurar por hipoglicemiantes. Tem estresse, cortisol alto, insônia impedem a queima de gordura? Dificulta bastante. A gente só tem que lembrar que o cortisol ele é lipolítico também. Ele é um hormônio catabólico. Ele não escolhe tecido para fazer catabolismo. Então ele ajuda sim na queima de gordura, desde que a pessoa tenha um planejamento alimentar principalmente adequado, porque a gente sabe que restrição calórica aumenta cortisol. E lembrando também, né, que a galera tem muito medo de cortisol, que quando a gente emagrece e perde um pouco de massa muscular é justamente a ação do cortisol, né, que é necessário. O cortisol ele tá alto junto com o GH, cortisol que tá alto em quase todos os momentos, né? Exatamente, principalmente na atividade física, que é uma atividade estressante, uma atividade inflamatória. Por isso que a gente tem uma secreção maior de cortisol também na atividade física, só que cortisol não é o vilão. Meu cortisol tá alto, por isso que eu tô retido. Meu cortisol tá alto. Não é só isso, Exato. né? É que nem o negócio da insulina. Agora tudo... Tudo porque o whey estimula a insulina. Então, faz Insulinotrópico. depósito de gordura. Cara, não tem como fazer depósito de gordura se tu estiver fazendo a porra da dieta, Exato. Tem que fazer dieta, né, gente? O pessoal que vai te procurar no consultório, vai lá no Instituto do Ortiz, eles têm que entender assim, que não tem uma fórmula mágica pra gente buscar o emagrecimento. Só que deixa eu só terminar de falar do cortisol. Só que o cortisol, ele elevado justamente pelo estresse, pela falta de sono, ele vai gerar justamente o catabolismo proteico, que aí sim é perda de massa muscular. Então as pessoas têm que saber que o sono é muito importante e é reparador, justamente porque a gente tem um ciclo circadiano, né, que é o nosso relógio biológico. Então, qual é a ideia do emagrecimento? É justamente a gente sinalizar de forma mais efetiva esses hormônios lipolíticos que vão ajudar a ter uma expressão maior, né, tanto muscular como no adipócito, para queima de gordura. Só que a gente não pode esquecer que os hormônios eles não são vilão de ninguém. Sim. Né? Eles, em equilíbrio, eles são muito efetivos. Isso, é que a pessoa fica lá com uma coisa só específica, né? Exato. A insulina ficou alta. A insulina vai me deixar gordo e retido. É uma cascata de sinalização hormonal, não é uma coisa só, né? Mas o sono, o ritmo circadiano impacta muito no emagrecimento. A pessoa que ela tá com ritmo circadiano desregulado, isso pode impactar, tem artigos que mostram até de 4 a 5 quilos, tu
emagrecer devido a essa desregulação. É bastante. A insônia é um fator que a gente precisa tratar primeiro, antes de pensar em déficit calórico. Como é que nós estamos, produção? E aí, como é que a gente vai combater a insônia? Terapia, treino. Treina, se cansa também, né? Também. Essa questão. Porque tem pessoas que dizem pra mim, por exemplo, ai, Patrícia, eu não consigo dormir, chega de noite, eu fico na cama, fico no telefone. Só que o dia inteiro essa pessoa não teve um gasto de energia, ela não gastou o teve suficiente. nada. Então, tipo assim, óbvio que tu precisa se cansar, vamos dizer assim, pra chegar de noite tu conseguir ter uma boa noite de sono reparador, né? Então, isso também é muito importante. E hoje o sono, ele é muito prejudicado, né? Porque as pessoas vão dormir com o celular na mão. Total, não fazem a higiene do sono, né? A luz, quando ela ultrapassa o teu olho ali, isso impacta muito na questão de tu começar a produzir. Tu não consegue descansar, né? Tu não desliga, reparador. Tu não desliga o cérebro. Tu fica ali vendo um filme, ou tu fica ouvindo uma música e aquilo tira a tua... Ou tu te entope de acelerador e não consegue dormir. Bom, daí eu não sei. De manhã se entope de acelerador e de noite se entope mais um pouquinho. de depressor. Mas tu sabe que, vou dar meu testemunho aqui, né? Eu tive, no ano passado eu tive depressão. Então, pra mim, eu ter que levantar da cama para ir treinar de manhã era um sofrimento. Eu não conseguia. Aí, por exemplo, assim, eu tava doente. Não é só questão de força de vontade. Às vezes, a pessoa que ela não consegue dormir, que ela não consegue treinar, que ela não consegue comer, ela precisa investigar se ela não tem um problema mais sério para que ela tratar aquele problema primeiro. Não, né? Às vezes é isso. E a gente, às vezes, fala que... Uma melatonina... É que esse contexto que a Marcinha colocou é muito importante, porque justamente a gente tem que enxergar de uma forma mais global, né? O ser humano é complexo. Porque se for ver, tudo se reflete a parte mental, né? Se o cara tá em depressão, é porque ele não tá conseguindo treinar, porque ele não tá conseguindo comer, e isso vai justamente... E às vezes a gente fala assim, não, mas tem que ir, mas a pessoa que tá doente, às vezes, eu tenho uma amiga que ela não conseguia ir no banheiro. Ela não conseguia levantar da cama para ir no banheiro. Ela tava, assim, a neuroquímica do cérebro dela estava muito prejudicada. Não adianta tu dizer para a pessoa, não, é só força de vontade. Não é, ela tá doente. Busca ajuda. Assim como quando tu quebra um braço, tu tá doente, não adianta tu ter força de vontade, que o teu braço ele não vai colar só com a força do teu pensamento. Sim. Tu precisa buscar um tratamento. A pessoa que ela tá com sono desregulado totalmente, não consegue dormir, ela tem que fazer higiene do sono, sim, mas às vezes ela precisa investigar se ela não tá com problema mais sério, para daí tratar. Que como é complexo, né? Porque, tipo, a mente, tudo basicamente tá na mente, a mente a gente não tá enxergando ela melhorar, né? Não é que nem o shape que tu vai treinar na academia e tu vai ver ele ficar bonito. A cabeça tu não, né? Então, tipo, essa tua formação da neuroplasticidade cerebral, de tu começar a mudar a tua maneira, o teu comportamento e formar a tua mentalidade melhorar e mudar, tu também não vai enxergar ela. Tu nunca vai enxergar. Tu só vai ver, claro, o teu comportamento melhorando e mudando, mas não é visível. Então, a questão da tua amiga não conseguir levantar, ela precisa de ajuda. Ela precisa buscar ajuda. Só que tem pessoas que não conseguem nem ter esse ímpeto de buscar. Tu sabe que eu busquei ter alguém ajuda porque isso. As minhas amigas começaram a falar, Márcia, tu não tá normal. Te liga. E a pessoa, às vezes, ela tem dificuldade de autopercepção. Às eu vezes ia até vergonha. Um dia na semana na academia. Mas eu ia assim, era um sofrimento. Parecia que estava arrancando um braço. Eu ia assim pensando, hoje eu preciso ir. Daí eu treinava um dia, no outro dia eu não treinava. Uma vitória, né? Cara, foi bem difícil. Eu fiz tratamento com medicação e com terapia. Aí eu entendi que não era preguiça. Tu conseguiu virar atleta. Não, isso foi depois, quando eu já tinha parado de treinar. Parado de competir. Parado de competir. Foi depois, na verdade. Quando eu era atleta, eu não tinha... Eu só treinava loucamente, né? Não tinha ruim. Não tinha ruim, porque eu acho que o treinar loucamente impacta positivamente também na questão do comportamento. Então, quando eu parei de ser atleta, eu não treinava tanto, eu treinava menos. Perdeu o objetivo. Perdi. O propósito. O propósito é foda, né? Sim. O que tu tem como propósito, que de fato impacta em quem tu é. Isso aí, a competição, pra mim, eu sei que é forte dizer isso, né? Mas eu podia morrer fazendo aquilo. Aquilo tinha um propósito e um impacto na minha vida. Porque tu tinha o teu olho no objetivo total. Não importava, entendeu? Mas vai ganhar, vai perder, não importa. Eu quero fazer isso. É isso que eu quero fazer. Aquilo ali tinha um impacto positivo. Rápido, né? É tão rápido a preparação ali. Te prepara, tu tá ali
todo dia, dieta, a gente vive Eu competi aquilo ali. por 5 anos, sabe? E aí o atleta sobe ali, 20 minutos, nem isso. 20 minutos. Né? Mas nem é Nem um isso. palco, né? 5 Na minutos. real, é todo o Não processo é, que é tu o acorda todo processo. dia e tu Pra tem um mim, porquê tá fazendo. Aquilo ali mudou muito quem eu era, porque eu tinha muitas crenças de incapacidade. E quando eu comecei a fazer aquilo, eu pensava, cara, eu vou fazer qualquer coisa nessa vida, meu irmão. Porque não tem ruim. Imagina, eu fiz Eu isso. também. Aquilo ali impactou em quem eu era de uma maneira gigante. Só que quando eu perdi o propósito daquilo, também é uma coisa que também impacta, porque tem coisa pra fazer da vida, Mas ok, daí mas também mudou a tua liberação hormonal, né? mudou completamente. Porque tu diminuiu o teu ritmo. Diminuiu o Então, ritmo. essa questão hormonal também ela é muito séria, de É tu não muito conseguir séria. sair da cama depois. Claro. Porque eu também senti essa diferença que tu falou, de quando eu treinava pra ir, que a gente treinava lá, e eu incessantemente para ir pro palco, e a minha alimentação regrada e tudo cuidadinho. Quando eu parei, tipo, meu foco não é mais ser atleta, não é isso. Isso eu faço por prazer. Mudou muito a minha questão hormonal. Então, eu também tive momentos em que eu não tinha vontade de levantar da cama e treinar. E aquilo me causava um mal-estar, porque eu pensava, gente, o que será que está acontecendo comigo? Porque é muito estranho. É, impacta. A Tu gente mudar. tem dificuldade de se reconhecer, né? Então tu diz, por 5 anos eu fiz isso freneticamente, numa batida assim, e de repente comecei a diminuir. Agora eu tô indo por prazer, vamos dizer, não tem mais o propósito. O meu propósito é o meu bem-estar. E por que se é o meu bem-estar e eu gosto tanto, eu já não tô conseguindo ir? Porque não é só o teu querer também. Aí teve a questão dos hormônios em que mexe muito contigo. E então, isso tem mais ser falado. Eu acho que as pessoas têm que começar a saber um pouquinho mais sobre si, sabe? Não só o que a gente está vendo, mas principalmente o que a gente não vê. Porque a tua história eu não sei. E ela vai falar sobre o teu comportamento depois. Então, ela vai falar sobre tua maneira de te alimentar também, sobre a maneira que tu come as tuas emoções ou até a comida. Todo mundo tem um monstro, né? Essa é a verdade. Exato. Super ego e ego. E não é todo dia que tu acorda dizendo que tu é o cara e que tu... Tem dias que tu acorda tu mesmo duvidando de ti. Né? Será que eu sou um picareta? Será que eu estudo mesmo? Será que eu sei? bom o Será que eu sou bom? suficiente? Será que eu sou bom para as pessoas? E tu tem que ter esse mindset de tu mesmo te questionar. E é difícil, né? Porque é justamente tu acordar motivado ou tu acordar para viver. Acordar disposto a enfrentar. Né? Exato. Então, isso tem muito a ver com neurotransmissores, né? Dopamina, serotonina. Tu sabe que o que me fez regrar para a rotina de novo foi entender o impacto da rotina no meu cérebro. Porque o que aconteceu? Eu entendi que eu fui estudar a depressão e eu entendi que a depressão ela impacta no teu cérebro. O teu cérebro ele fica, digamos assim, com um formato diferente. A rotina, fazer todos os dias a mesma coisa, tu aumentar o teu limiar de percepção de esforço, tu fazer todo dia uma coisinha mais difícil, todo dia uma coisinha mais difícil, isso também impacta no formato do teu cérebro, no tamanho, nas ligações químicas que o teu cérebro vai fazer. E isso que me impactou a voltar de novo para a rotina. Porque uma vida sem rotina, ela pode gerar também, pode ser um gatilho para tu ter uma depressão, pode ser um gatilho para tu viver sem vontade de fazer as coisas. Então, aí eu entendi, não é só por competir, é que a rotina faz bem para minha saúde, faz bem para o meu cérebro, faz bem em quem eu sou, em quem eu enxergo que eu sou no mundo, isso impacta. Então aí eu entendi, eu vou fazer isso. Não é sobre competir, porque aquilo ali para mim não tem mais impacto, né? Não, é sobre quem eu sou, é sobre quem a Márcia é quando ela tá nessa rotina. É sobre tu organizar o teu exterior para o teu interior estar organizado. Sabe? Eu sempre digo isso. Organiza o externo. Então, se tu tiver com a tua rotina, vamos dizer que tu tem um caderninho aqui, a tua agenda. Todo dia tu coloca ali o que tu faz, desde a hora que tu acorda, tem tudo ali. Funciona bem esse caderninho, gente. E aí vai ser diferente eu sou do caderninho também. tu olhar e tu ver o horário e tu dizer, agora tá na hora de eu treinar. Caderninho. Então, tá ali na tua agenda. Coloca tudo onde tu vai possa marcar ver. um Eu coloco X, assim, ou ó. marcar um positivo. Eu, quando tem muita coisa pra fazer, assim, eu deixo tudo escrito onde eu veja. Uhum. Então eu tenho lá no meu a gente escritório. é muito visual, né? Eu coloco ali, eu tenho que falar com o Ortiz, eu tenho que arrumar o café ali com o treinador, tenho que ver o Matheus do marketing. O Ortiz pediu os negócios do curso, que a gente tem que organizar ainda, a data do curso. Quem vai ser os convidados do curso, como é que a gente vai fazer, então tá tudo lá. Então eu sou muito visual, eu preciso ver as coisas, senão perde. Então pra mim eu tenho que anotar tudo.
E a mente, para ela ficar criativa, o ideal é isso, é tu tirar a ocupação dela para ela servir para criar, Isso é não é muito para visual, servir preciso para olhar toda Não, hora. guardar. tu tem que ficar te Exato. preocupando com o que não tá ali na É. tua frente pra te seguir. E aquilo que a Paty falou de dar o checkzinho nas tarefas, aquilo ali Super a ciência importante. chama de efeito vencedor. Show. Porque cada vez que tu dá o check ali foi uma vitória do teu dia. Que Hoje eu legal. acordei sofrendo para ir treinar às 5h30, né? Aí meu cérebro ficou, ai, tá frio. Ai, quem sabe hoje não. Aí eu fui, treinei, agora deu. começa o Não friozinho. dá a chance Agora, de ó, negociar agora. contigo, né? O primeiro check que eu dei, campeã, treinei de manhã. Olha foi. que coisa interessante. Eu trabalhei durante 3 anos com crianças autistas, tá? E uma das Eu trabalhei com partes- natação, com pessoas especiais. Né? Então, e eles precisam muito ter o exterior deles organizado para eles estarem organizados internamente. Então, tu ter uma rotina visual e de organização, de tu saber que isso é assim, isso tá aqui, e fazer sempre igual, essa disciplina e essa organização, ela te ajuda E a tu tu sabe não te que desorganizar tem internamente. uma explicação científica que diminui a percepção de ansiedade. esforço que o teu cérebro faz para fazer as tarefas. Então fica cada vez Sim, mais fácil fazer porque aquilo. vira o automático, tu entendeu? Gera menos ansiedade, Isso né? vira o teu automático, é. Vocês sabem que analisando dessa maneira, o que acontece com o atleta, tá? Eu vou falar sobre o atleta. A maioria das vezes, ou quando tu pega um atleta novo, tu tira ele do estado que ele não se gosta para botar num estado de super-herói. Né? E isso gera um narcisismo, né? A maioria das vezes do atleta. Uhum. Né? Porque ele se acha capaz, e ele é capaz. Porque um cara que acorda às 5h30 da manhã, faz cardio, trabalha, tem que treinar, faz todas... Ele é Tem a capaz. família, ele tem- tem esse mindset importante, que é importante. Né? O problema é passar, né? Que às vezes Passar do passa e aí sim gera um E narcisismo. não enxergar mais. Isso, aí tu acha que tu é o cara do mundo e depois quando tu sai dessa rotina, o declínio é muito maior. Porque tu não vai entender que é a rotina que te deixava naquele estado. Tu vai achar que era tu. Eu era o cara e hoje eu não sou mais. Não é justamente tu ter a rotina. E hoje nenhum medicamento dá rotina pra ninguém. Hoje nenhum treinador dá rotina, tu dá orientação. Agora quem tem que acordar, levantar, fazer a dieta, fazer o treino é a pessoa. Né? Então a resposta, o resultado é diretamente da pessoa. Né? A gente só orienta e direciona. E é isso que a pessoa tem que compreender, que esse automático, ele vai se tornar automático conforme tu for fazendo. Que nem tu acorda de manhã e escova os dentes. Não é um sacrifício para te fazer isso. Já é automático. Então, esse escovar os dentes vai começar a ser igual a tu acordar e tu ter o teu horário de ir na academia e tu fazer... Então, isso vai deixar de ser um esforço, porque isso já vai fazer parte da tua rotina. Igual escovar os dentes, né? Então, trabalhar a questão do automático na vida. Parar de fazer aqueles hábitos que tu não quer que sejam automáticos, que tu não quer mais repetir, parar, né? Começar a observar o que te leva a fazer isso, quais são os gatilhos que te levam, e começar a introduzir os hábitos que tu quer seguir para que eles deixem de ser pesarosos. Coisa linda, Paty. Meu Deus do céu. Queridos, tem um evento aí da Natuderm, né, Ortiz? Isso, Natuderm Science. Vai ser dia... 5/6. 5/6. A nossa querida farmácia. Isso, Natuderm está Fala um pouco desse evento, fala esse um pouco, evento. o Andrigo está Isso, promovendo, Natuderm, fala desse evento aí para nós. Natuderm Science, então, é um evento que eles pegaram alguns profissionais, né, da área da saúde, Os melhores os profissionais. melhores, que representando a farmácia, onde vai estar eu, a Marcinha, o Elmo de Lemburg, o nutricionista Adriano Lenz e também a farmacêutica A Daisy. Tem um médico também, né? Tem o Dr. Leonardo também. Feiden, que vai falar sobre exames Um assunto bem interessante. e marcadores bioquímicos, bem massa. Sobre os exames laboratoriais, além dos padrões de referência, né? Além daquele Como é númerozinho. que faz para comprar o ingresso pro dia? Como é que faz isso? A gente tem um link que acho que tá no meu Instagram, se não é só entrar na Natuderm, @natudermfarma, que vai estar o link para comprar o primeiro lote ainda, né? É um preço promocional, é um super evento, onde eles estão organizando, né, de forma bem diferenciada.
Então, convido todo Tá, mundo. então é dia 5 e 6 de junho. 5 do 6. 5 do 6. 5 de junho. 5 de É um junho. evento presencial, então as pessoas que estiverem lá presentes, elas vão poder perguntar, porque às vezes a pessoa ela não é, a gente Vocês teve vão muito evento palestrar e online. vão falar. Vai ter uma mesa redonda no final, na verdade. Então, é Show. importante Que falar isso, legal. porque às vezes a pessoa ela tem uma pergunta específica para fazer para o profissional que já tem mais experiência em determinada área, então vai poder tirar as dúvidas lá presencialmente. É um evento que vai ser lá no Hotel Ritter. Então, claro, tem diversos... Tu vai falar sobre o que, Marcinha? Eu vou falar sobre estratégias nutricionais no emagrecimento. Olha só. Então, quais as estratégias que têm maior evidência, como que se aplica, se é low carb, se é jejum Que intermitente, se é cetogênica. Topzera. E tu, Ortiz? Eu falo de treinamento e emagrecimento. Eu vou falar mais justamente sobre sinalização hormonal através do treinamento e o que leva, o que ajuda, o que auxilia isso dentro do emagrecimento num contexto geral. Imperdível, vou falar aqui ó, diretamente para vocês. Imperdível o evento da Natuderm Science, dia 5 do 6. Os melhores profissionais, os mais pica, estarão nesse evento. Não perde. Ortiz, Marcinha, Elmo Delenburg, o médico Léo Faden. Quem é outro? Adriano Lenz, Nutri. Adriano Lenz Nutri. E Todos a Daisy. juntos. E a Daisy, que é E a farmacêutica. Daisy Farmacêutica estarão juntos dia 5 do 6. Aonde é que vai ser? No hotel? Ritter. Hotel Ritter. Que horário começa? Às 9 da manhã. 9 da manhã, imperdível evento da Natuderm. É que eu não sei Entra nada no desse- link, entra no link do Ortiz, entra no link da Marcinha. Tá no meu perfil ali também, compra, nas postagens. sabe os valores? Dá pra falar valor não? Eu sei que agora a gente ainda tá com 40% de desconto. Não sei se até hoje. 40% de desconto corre lá. desse evento. Eu vou pegar o meu, o Andrigo vai me dar, certo? Ele vai me dar pra mim no evento. Eu não vou gastar com isso aqui, né, Andrigo? Vai Então, sim. estarei Pode parar. lá presente Vai fazer para ver esse questão evento. de pagar. Exatamente. Queridos, deu quase 2 horas aí de... Sério? Ai, amado. A gente fala, hein? Eu não sei, né? Eu tenho que segurar que os meus Mas cotovelos eu falam por mim. falaria mais muito tempo. Deu quanto? 1h15. Ah, foi bem. Como é que nós estamos de tempo aí, Matheus? Pode tocar. Queridas, minhas perguntas esgotaram aqui. Vocês querem falar mais sobre obesidade? Vocês querem falar mais sobre o quê? Eu acho que é importante, não sei se a gente conceituou ali a questão do comer transtornado, que eu acho que é importante falar que fazer dieta não leva à compulsão, que é uma coisa que se repete muito ali na... Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa que eu parei de olhar aqui. Pode tocar, Marcinho. Que é uma coisa que se repete nas redes sociais, que as pessoas ficam, restrição gera compulsão, restrição gera compulsão. Não é isso que gera, né? Não é isso que gera um transtorno. Então é importante falar que fazer dieta, inclusive, pode melhorar esses episódios. Eu não me lembro se a gente falou sobre isso, mas é uma coisa importante que às vezes a pessoa, o politicamente correto fala, não precisa fazer dieta, porque a dieta leva a engordar, porque a dieta leva a ter compulsão. Não é isso que leva, né? E as pessoas têm que entender também a diferença de restrição para dieta, né? O que é restrição? O O que é regime. restrição para ti? Restrição é comer em déficit calórico para mim. Para mim, para Márcia, restrição é tu ter pouca variedade. Restringir alimentos. Para mim, porque Ótimo, Marcinho. é tu comer só um tipo de alimento, só frango ou só batata doce. Para mim é isso. E pode vir associado com déficit calórico ou não. Mas é bem mais conceituado essa tua ideia mesmo. É que daí Porque eu posso comer 5.000 calorias só de batata doce e frango. E Com come- certeza eu vou querer comer alguma coisa diferente. entende? Isso é uma restrição. Porque também, não sei, aí eu entendo que competir é mais complexo, que chega uma hora que a variedade dos alimentos acaba diminuindo dependendo da fase da preparação, É estratégia, né? entende? Então, Oi. só que também não precisa fazer 5 meses só de frango e batata doce, né, meu amigo? Não, tem bastante. Antes a gente sofria muito com Exato, isso, né? Hoje né? a gente sabe que tem muita coisa que Não nos precisa. traz benefício. Não precisa Mas o que as ser- pessoas têm que entender também através de uma estratégia que o que está acontecendo, né? É as pessoas vendendo só o déficit calórico. Então tu faz uma dieta, tu só come frango e de noite tu pode comer um chocolate, que não vai bater tuas calorias, né? E tu vai fazer atividade física e isso vai acabar te emagrecendo. Não é uma mentira, né? É uma verdade. Tu vai acabar perdendo peso. Talvez tu não emagreça. Qualidade também, né? Exatamente com a fluidez Eu e acho com que um determinado também objetivo. lá no Natuderm a gente vai falar sobre isso, né? Porque o emagrecimento, ele também... Tu perder gordura, eu sempre falo isso. Tu quer perder peso é uma coisa e perder gordura é outra. Bem O diferente. treinamento, ele influencia no perder gordura.
o ajuste de macros, ele influencia no perder gordura. Hoje, por exemplo, eu comi um cacetinho antes de vir, mas eu escrevi ali para as pessoas que tem diferença tu comer banana com aveia e cacetinho, tem, porque por causa da beta-glucana, que é uma fibra da aveia, As a tua fibras, saciedade, ela é diferente Certeza. comendo um cacetinho do que comer uma banana com aveia. Não quer dizer que eventualmente tu não possa comer um cacetinho, não é isso. Exato. Só que tu tem que entender que não é a mesma coisa, embora as calorias sejam iguais. É a densidade do alimento. Né? Então, também tem que entender isso, exato, a densidade. A densidade do alimento é totalmente diferente. Ortiz, tem uma questão aqui, ó. Viu? É bom olhar aqui nas perguntas do pessoal. O pessoal tá interagindo aqui. A gente que perdeu aqui as perguntas. O meu saiu. Gostaria de saber do treinador Ortiz. Ela já perguntou, é a Julie de novo. Ortiz, indica tomar hormônios e se sim é válido? A que altura do preparo é válido tomar? Se no começo, no meio ou pro final? Tomar hormônios para emagrecimento. Para emagrecimento? Não. Se é para emagrecimento, não é muito válido, né? Vai depender do quê? Se tu quer preservar aquela criatura com uma massa muscular, às vezes é interessante tu sinalizar de alguma maneira. Conceitua de quais hormônios tu tá falando, para que todo mundo... Para mulher? O que tu... Por exemplo, eu quando escuto hormônios de emagrecimento, eu penso que a pessoa quer tomar um hormônio da tireoide. Ah, tá, entendi. Ou não, qual é o hormônio que a pessoa... Tô falando de... É um anabólico? Isso, hormônio De anabólico, ciclo. androgênico, né? Ah, tá, porque daí... E justamente aumenta a síntese proteica para a gente ter uma preservação de massa muscular. Também existem os hormônios, né, os análogos de GLP-1, que são justamente inibidores de apetite, que também te dão um grau de saciedade muito grande. E que tem uma gama de estudo científico falando, hoje em dia tem um monte. Muita coisa. E É uma vasta literatura. E são bastante utilizados em tratamento para quem é obeso. Padrão ouro. Padrão ouro. Então, que a gente tem o quê? Que a gente tem um melhor controle, né? São medicamentos que são para diabéticos, ou seja, ele é produzido pelo estômago, né? E pelo intestino, e com a liberação dele, ou seja, quando tu come carboidrato, ele libera a insulina. Diferente de tomar insulina, né? Porque ela tem um pico glicêmico dela, ali, se tu não tiver glicose suficiente, tu vai entrar em hipoglicemia. Então, ele é mais seguro também. Ele tem um aspecto, algumas das medicações tu pode usar uma vez por semana, né? Então é menos invasivo. E ele tem como finalidade justamente a gente ter esse controle. Tem pessoas que também relatam que é melhor até o grau de ansiedade. Então são hormônios utilizáveis, né? Dependendo do quê? Do contexto de cada um. Se a gente está falando de preparação física de um atleta, é bem provável que a gente vai utilizar o que? Um hormônio anabólico, né? Um androgênico, para preservar a massa muscular e melhorar aquela sinalização de emagrecimento. o catabolismo. O catabolismo ele vai ter que ter, mas tem que ser de gordura, né? Preservar o máximo de massa muscular. Até porque a gente sabe que se a gente está numa fase de restrição, a gente não perde só gordura, a gente acaba perdendo um pouco de massa magra. Falando em termos de hormônios tiroidianos, depende muito, eu não aconselho, né? A gente usa T3, T4 associado ao GH, justamente porque a gente tem que ter uma expressão muito mais direcionada, né, da nossa suprarrenal. Então a gente tem que aumentar também. Então, às vezes, manipular um bodybuilder não é assim, vai tomar 4I de GH ponto final. Não, existem outras variáveis para que a gente consiga ter um melhor direcionamento, para não deixar esse indivíduo também com alguns outros colaterais, como diabetes, né, como resistência à insulina também. Não é só querer tomar. Exatamente. E eu acho que vale lembrar também que, eu não sei, eu quando competia, eu morreria por aquele momento. A pessoa que ela está pensando num emagrecimento definitivo, dela ter mais saúde, ela tem que entender se essa estratégia é válida para quem quer... Futuramente. Exato, entendeu? Porque uma coisa é um atleta que ele daria tudo por aquele minuto. Ele vai usar qualquer coisa. Se tu disser para ele que ele vai ter 1 minuto a mais de performance, ele vai fazer. Ele vai usar. Agora, para tu chegar na praia 2 dias no verão e depois em março tu tá ferrado, tu tem que pensar se vale a pena. As pessoas têm que entender que isso é um estilo de vida, né? E quando a gente fala de bodybuilder, a pessoa ela tem que merecer tomar hormônio. Né? E para merecer, tu tem que estar treinando muito bem. Tu tem que saber fazer o básico bem muito feito, bem, exatamente. de tudo. Né? Porque a gente tem que pensar o quê? Que o hormônio, ele tá sendo utilizado ali como reparador. Né? Então tu tem que treinar muito bem, que tu precisa do medicamento para reparar aquele dano muscular. Agora, pensando numa pessoa normal, que às vezes, ontem mesmo eu vi um exame de um paciente, a testosterona em 200.
a gente sabe hoje que tanto a testosterona em excesso é um risco para problema cardíaco, mas a testosterona muito baixa, ela também traz risco para problema cardíaco. Cardiovascular. Cardiovascular. Então, não adianta tu dizer, ficar com a testosterona em 2.000, é uma maravilha, traz risco em longo prazo, mas também ficar com a testosterona em 200 também traz risco em longo prazo. Testosterona é vida, né? Usando corretamente. Exato. Então não dá pra... Tu tem que deixar esse indivíduo num ambiente, né? Um ambiente hormonal favorável. Exato. Então, se vai ser necessário tu utilizar um hormônio ou não, vai depender muito do contexto que esse indivíduo chega. Da fase corporal. Pega um cara, vamos falar do obeso aqui, que está querendo emagrecer, né? O cara quer emagrecer e quer tomar um hormônio para ajudar na quebra de lipólise, ajudar na quebra de gordura, né? O hormônio a base é colesterol, é gordura. O esteroide androgênico, sim. Então, imagina tu usar gordura com um cara que quer emagrecer, o que pode gerar, né, Ortiz? O que acontece é que quanto mais células adiposas tu tem, mais receptores de aromatase tu tem também. Então, às vezes, se tu sinalizar esse cara muito, ele vai acabar engordando porque ele está num processo inflamatório. Exatamente. Mas tu tirar o cara do ambiente de 200, né, para umas 600, sim, 800, para ele ter um melhor rendimento, para ele se sentir melhor, para ele transar melhor, vale a pena. Isso vale Viver muito a pena. melhor, né? Eu acho que vale a pena, porque também Viver não dá melhor. pra gente só condenar, né? Exato. Tu entender que existe, por exemplo, a mulher com testosterona em excesso, ela fica resistente à insulina. Então, fica com gordura abdominal. Então, não dá... Acaba acumulando. Tu tem que entender se aquele corpo tá pronto para isso, se aquele metabolismo tá pronto para isso. Não é nem bom nem ruim, é entender se aquela pessoa é a pessoa que está pronta para esse momento. Porque a pessoa ela tem que entender que não é porque ela está tomando hormônio que ela pode também daí extravasar e comer, né? Porque tem isso também, né? Tem bastante. Dá o colateral, fome Eu vou usar o hormônio porque fome daí isso aumenta. me facilita para eu Fome poder comer aumenta. mais. A síntese proteica aumenta, a tua fome vai aumentar. Na verdade, aumenta tudo, né? A vontade de transar, a vontade de comer. Depende, né? Trabalhar. Se tu usar demais, Mexe tu vai ter no os centro do colaterais. prazer também, tu sabe que... Aumenta bastante. Você sabe que a testosterona é um neurotransmissor cerebral, né? Então ela tem esse efeito mesmo. Ela mexe no centro do prazer ali. Coisa boa, né, cara? Eu gosto. Mas Olha em só. excesso... E excesso acaba ferrando. A Rochelle Personal perguntou aqui pro pessoal da mesa: o ritmo cardio é importante também para ajudar a ganhar força na musculação? O ritmo, esse cardiano ou o cardio mesmo? O ritmo cardio. Provavelmente seja o ritmo aeróbico, né? Acho que sim. É importante também para ajudar no ganho de força na musculação? Posso até dar um exemplo para ela. Tu pode pegar um cara muito forte, onde ele tem a capacidade de agachar com 200 quilos. Se ele tiver uma condição cardiorrespiratória boa, ele vai dar 3 pauladas, vai largar e vai ficar tontinho. Agora, se ele não tiver uma condição cardiorrespiratória boa, onde ele vai fazer a apneia e manobra de valsalva, ele vai dar uma paulada, vai largar e vai desmaiar. Porque ele não tem essa capacidade de transporte. Então, o cardio, ele é muito importante, sim, para que a gente renda mais no treinamento de força, no treinamento resistido, onde tu estiver ambientalizado. Quer mais uma né? aguinha, Ortiz? Quer um café? Ou Quero um seja, café, vou no banheiro. Matheus, não tem choro, né? Tem que fazer. uma aguinha. Tem que agachar até o talo, rapaz. Não adianta, tem que fazer o que tem que ser feito. Vou no banheiro, tá? Vai no banheiro ali. Eu já vou dando a outra questão aqui, a gente já vai colocando na mesa. Ellen Rosa. Ano passado perdi a rotina em 4 meses. Adquiri peso e meu físico foi embora. Consequentemente, as doenças neurológicas e intestinais vieram à tona. Hoje retomando a vida normal com os tratamentos. Perfeito. É isso aí, a gente tem que falar sobre isso, né? Porque senão a pessoa, eu sou uma fraca, não tenho força de vontade. Cara, tu tá doente. Vai te tratar porque tu tá doente, tem que falar sobre isso, né? Senão a pessoa ela fica estigmatizada, achando que não, eu sou uma pessoa sem força de vontade. E não é. E vai lá o passinho de volta. Isso aí. Eu ia sofrendo um dia, chorando. Eu ia chorando, parecia que tava arrancando uma perna. Eu também. O pessoal, bastante gente elogiando, viu, a live. Bastante gente falando. Que bom que estão gostando, né? Legal. Aqui, ó. Fernanda. Eu amo ter rotina. Não consigo viver. Não consigo viver sem rotina. Live maravilhosa. Obrigado, Fernanda. Gente, bastante gente falando que tá gostando aqui do Café com Treinador. Que bom, gente. É Tu pra sabe vocês que eu mesmo. fui digitalmente influenciada por uma pessoa que não tinha rotina e que tarará. Aquilo ali pra mim parecia o máximo, porque era uma liberdade. Que liberdade, né? Não tem um pingo de rotina. Eu vou fazer isso da minha vida. Meu Deus, 2 anos depois estava com depressão, não conseguia treinar, tinha ganhado peso, tinha ganhado gordura. Velho, não. Às vezes a gente
porque a gente é influenciada pelo ambiente. E hoje a internet, ela é um ambiente, né? Não é mais aquele ambiente físico, mas... Hoje a nossa proximidade é enorme, né? tu assistir todos os dias gente os conhece. Tá stories todo de uma mundo pertinho, pessoa. né? Tá todo mundo pertinho do outro, não tem mais distância. Não tem, tu é Exatamente. impactada por aquele ambiente, pelo Instagram de alguém. E eu achei que aquilo ali era o máximo não ter rotina. Pum. E tu sabe, eu, por exemplo, quando essa coisa do ambiente também, a minha vida durante a minha adolescência e o meu crescimento, como na casa da minha mãe, quando eu ainda era filha, eu também não tinha uma rotina. Tipo assim, sempre foi meio a bangu, chegava, daí tinha um almoço, aí de tarde ficava sem comer, aí às vezes de noite fazia um lanche, comia uma porcaria. Então, tipo, o que mudou realmente a minha vida foi depois que eu fui ser mãe, mulher, morar sozinha, e aí sim, eu introduzi, depois de muito tempo, a rotina e aprendi a fazer todo dia E aquela é o fim do questão. sofrimento, não é? Cara, isso pra mim foi a glória, assim, tipo... Cara, É que eu via uma pessoa que não tinha rotina, eu pensava, isso aí que é legal. liberdade. Agora eu não vou ter rotina, eu vou começar quando eu tenho fome. Disciplina é liberdade, Meu eu Deus. sempre digo isso. Olha Põe só, isso na gente, cabeça. uma questão aqui, ó. O nome, eu acredito que seja Regina Fraga. Menopausa dificulta a perda de peso e construção muscular? Sim, Sim. mas não é tanto quanto as pessoas imaginam. A idade também, né? Um estudo mostrou que o teu metabolismo diminui em 150 calorias. Isso é uma coisa. Porque também a pessoa, e é que agora eu estou com metabolismo lento, eu não emagreço mais. Pode ter um certo impacto, dificulta, principalmente se a pessoa está com a testosterona lá no Mais um dedão do motivo pé. de tu aumentar a testosterona. Treinando, Mas é que comendo. na menopausa também tu tem que levar em consideração os outros hormônios para tu são- não ter um queda de conjunto. cabelo. Eu nem não quero falar sem conhecimento bem, mas é uma cascata hormonal mais complexa de lidar, né? Não é tão É simples. estradiol, é progesterona, é testosterona, é tudo associado. Acho que o Ortiz vai falar melhor O que- que eu sobre isso. O que acontece, na verdade, na menopausa, que as pessoas sentem engordar, às vezes nem é um fator ainda ligado ao hormônio testosterona, progesterona, estradiol, mas sim à tiroxina. Né? Ela fica com um problema, vamos dizer assim, um déficit de secreção de T4, né? Isso leva, assim, a um hipotiroidismo e acaba tendo maior dificuldade, né, para queima de gordura. Mas agora, tu ter uma boa sinalização é muito importante. Até para ter uma vida sexual, uma vida disposta, é muito melhor, né? Porque Eu pretendo repor todos os hormônios. Não me vem com essa porcaria. Eu não quero ficar sofrendo. a gente só tem que cuidar o quê? Não adianta só tu pegar uma pessoa na menopausa e aumentar a testosterona dela. Não adianta, exato. Porque daí tu vai acabar até, talvez, deixando num ambiente que ela vai ficar até mais gorda, né? Sim. Então, o equilíbrio é muito importante. E esses hormônios, o estradiol influencia na questão comportamental, Total. né? Cardioprotetor também. Tem uma série de... Progesterona também, por causa das progestinas. Então, tem vários eu fatores que... não estudo tanto essa parte, não vou falar com tanta propriedade, mas eu sei que tem um impacto, sim, na questão da depressão. Por isso que quando o atleta ele usa aquele inibidor que tira total o hormônio feminino, isso tem um impacto no comportamento dele. Letrozol, examestano. Tem um que é anastrazol, né? O anastrozol que inibe 55%, o resto é um pouquinho mais forte. Então, assim, dependendo, isso tem um impacto na questão neurológica dele. E é exatamente por isso que a gente não deve usar inibidor de aromatase Não com deve. mulheres. Porque tu acaba ferrando totalmente. E eu já vi pessoas, eu não sei se já tomei, se não tomei, Não lembro. não me lembro se exatamente eu já posso ter tomado isso, mas porque Ninguém me contou. eu já fiz de tudo um pouco e assim, tem um impacto na saúde mental da pessoa. Então, Total. E na menopausa, esses hormônios ficam diminuídos, então tem um impacto na Olha saúde aí. mental. A pessoa precisa treinar e fazer dieta. E entender se com isso ela consegue resolver. E fazer os exames, procurar Fazer a produção natural dela também evoluir. Com Procurar- treinamento, alimentação. exatamente. profissionais que entendam disso. Porque eu já peguei pacientes que a pessoa tá zerada de hormônio e a ginecologista não prescreve testosterona, não prescreve progesterona ou prescreve só a progesterona sem nada de testosterona. E acaba ferrando igual. É ruim. A pessoa tem Mas que ter um... A melhor maneira, justamente, dela ter uma melhor secreção hormonal é treinando. Né? O treino ele vai fazer ela ter uma diminuição da sarcopenia. Então ela não vai ter essa sinalização tão expressiva. Comendo bem também, ela vai ter menos acúmulo de gordura, né? Que é um fator que não é para ter também. Mas
principalmente se movimentar, ser ativa. Tu sabe que eu tenho um paciente idoso, ele tem 60 anos, e com dieta e treino ele saiu de 600 de testosterona, que já era alto para um idoso. Já era bravo. O cara é bom. E ele foi para quase 800, 700 e foi, tipo assim... Coisa boa, né? Isso é bagual. Cara, mas ele fez de fato a dieta, porque... Focado. Focado. Gente, não sei se eu perguntei já aqui, Cláudia Oliveira. E quem faz bariátrica? Os bariátricos. Questão de rotina alimentar. E quem faz bariátrica pode fazer acompanhamento? Deve, não? Deve, Cláudia, Deve fazer. fala um pouquinho sobre isso, a parte de pós-cirurgia. Como é que fica a questão de vitaminas? A absorção nunca mais é igual, né? Exatamente, acaba ficando deficitário. Os estudos com bariátrica, eles mostram bastante... Eles conseguiram associar bastante respostas, principalmente a microbiota intestinal. A questão da a psicóloga entra bastante nisso, né, Paty? Mas aí eu acho que antes, né, de ser executada a cirurgia, eu acho que tem um... No preparo. No Porque muitas pessoas voltam a engordar. Que eu vou dizer que eu tô falando isso, eu não tenho estudo nenhum que eu tô embasado em cima, mas pelo que eu vejo de retorno de clientes e pessoas que, tipo, falta mais um preparo, uma terapia e um trabalho mais multidisciplinar. Até para a pessoa passar por isso, ela vai ter que fazer um trabalho psicológico. Ela vai ter que fazer. Existe já, mas eu vou te dizer que eu acho que seria necessário mais. Não estou falando de generalizando, né? Mas eu estou dizendo assim, no que eu vejo de resultados assim e de respostas, eu não vejo de verdade essas pessoas elas terem tido um acompanhamento real antes de fazer. Porque a maioria, né? Claro, não vamos generalizar, mas muitos acabam... Mas na questão fisiológica, a pessoa vai ter que usar vitaminas. Não vai poder, tem que usar vitamina para sempre. E isso também é uma coisa que deve ser levada muito em conta, deixar bem claro todas essas questões que ela vai ter depois também, né? Eu acho que isso é o mais importante, na verdade, né? Que a pessoa entenda que ela vai ter... Que ela não vai comer tanto volume, que eu acho que é o que mais afeta, né? Tipo, que a pessoa está acostumada a comer e vai comer um e não vai conseguir. Também se habituar ao corpo dela. Tem artigos já mostrando que as pessoas elas passam a ter problema com o álcool depois que fazem a bariátrica. Não sei se vocês já leram isso. Com álcool? Sim. Alcoolismo? Alcoolismo. Porque a metabolização dela do álcool ela fica diferente e a pessoa ela deixa de comer para beber, porque não cabe as duas coisas. Sim. Não cabe na barriga. Jesus Cristo, o cara resolve um problema e entra. Exato. Então tem essa questão de... Pra tu ver como é um problema muito mais psicológico, né? Então, para ver como tem muitas outras questões, porque às vezes tem a questão de fazer a cirurgia bariátrica e, tipo, de ficar magro, né? Aquela visão de que eu não sei mais o que fazer para emagrecer. Então, a pessoa que passa acaba por isso, ela já está preparando. Hoje o correto... Ela tem que entender que é uma agressividade que foi feita, é uma agressividade... O correto é o profissional da saúde avaliar se o risco dela estar com aquele peso é maior ou menor do que o risco da cirurgia. É assim que, cientificamente, a gente faz a escolha de quem deve fazer a cirurgia ou não. Teoricamente, os profissionais deveriam fazer isso. Entender, porque tudo tem um risco. Tu ficar talvez como tu tá, tem um risco. E tu fazer a cirurgia também tem um risco. Então, qual risco é maior? Sim. Teoricamente é assim que se faz. É a mesma coisa que um remédio, né? Teoricamente, a gente sempre deveria avaliar... Teoricamente, a gente sempre deveria avaliar o risco de usar uma medicação, de usar um ibuprofeno. Estou com dor. Ficar com dor é mais arriscado ou menos? Eu estou com 0 de testosterona. Usar testosterona é mais arriscado ou menos? Então, sempre contrabalancear o risco de fazer uma intervenção do risco de não fazer a intervenção. Teoricamente, de maneira científica, é assim que a gente... É esse pensamento que a gente usa para fazer uma intervenção. A parte de absorção, Ortiz, pós-bariátricos, a parte de vitaminas... Fica totalmente deficitária, né? Tu tem na verdade, um desfecho de metabolização, ele fica bem, vamos dizer assim, piorado. Tu não tem a absorção de várias vitaminas, tu tem a incapacidade... Fica dependente de medicações. De medicação não, mas de repor algumas coisas pro teu organismo para que ele tenha um bom funcionamento, sim. E é um caminho, vamos dizer assim, sem volta. As pessoas, justamente, elas acham que ela não tem que ser a última
Alternativa. a última alternativa, né? Onde tu não consiga mesmo, de maneira nenhuma, ter um melhor resultado. Porque o que aconteceu? Antes virou moda e todo mundo tava fazendo a bariátrica, né? Ela tirava e já era. Então, e isso a gente viu que depois, anos depois, acabou trazendo alguns malefícios ao invés de trazer benefícios. Meu, sem palavras. Muito Tu bem. é um Ah, fenômeno. eu vou querer uns, se tu quiser. Isso não vai acrescentar nos valores. Tu né? sabe que Depois a gente conversa. eu atendi uma paciente que ela falou, eu nem era obesa, mas lá no estado que eu morava, o médico fazia uma mini lipo com uma mini Abdominoplastia. Cortezinho. redução do No estômago. estômago. Cara, mas que loucura, o cara Exato. tirou um pedaço sendo que Não, e esteticamente fica diferente, uma né? coisa é a pessoa Fica. ter uma doença, a gente tem que conceitualizar É. isso, entende? Tem pessoas que têm 200 quilos, por exemplo, 150 quilos, é mais, talvez, vantajoso ela fazer uma cirurgia do que ela ficar com aquela obesidade, que tem um risco para ela ter um infarto, que tem um risco para ela ter um câncer. E Isso é depois uma o coisa. fator, né? O fator é voltar a engordar, né, Paty? Sim, Deus. E tem a questão. Né, tu fez aquela agressividade, fez a cirurgia, e aí se tu não tiver acompanhamento de um psicólogo, ou tu não tiver alguém junto... Porque ou não se- foi o comportamento que tu mudou, né? Ai, psicólogo Exato. é vida, meu Deus, adoro Nem uma como é terapia. que- né? Como é que Eu esses faço. pacientes, Dá. Paty, como é que tu faz? O pessoal fez a bariátrica, voltou a engordar, e aí? É que na verdade a gente vai trabalhar a questão total do comportamento, do comportamento, não só o comportamento alimentar, de todo o comportamento do indivíduo, né? Que é aí que tá aqui. Como ele é visto antes para chegar nesse ponto? Eu já tive pacientes minhas que me disseram que foram no médico e ele disse que ela tinha que engordar mais 30 quilos para poder fazer. Meu Deus. Meu Então, Deus tipo assim, do que céu, conselho cara. é esse que tu vai dar para uma pessoa? É claramente uma pessoa que não precisava passar por uma Tu cirurgia, imagina, né? cara, tu vai Isso ter que sim. comer E aí mais. ela me Um procurou. negócio invasivo, Tu vai ter né? que ficar mais Então doente. engorda. Vê se tem pra gente cabimento poder isso. operar. E aí como é que tu Isso vai fazer aconteceu trabalhar? contigo lá? Sim, pacientes? eu já tive paciente que me relatou isso. E aí veio me buscar para pedir. Ai, eu não sei mais o que fazer. Tá, e Tipo aí assim, essa é a minha fez última e acabou indo pra tentativa. cirurgia, conseguiu Não foi pra cirurgia. Não desistiu foi, da conseguiu- cirurgia. emagrecer, Graças a conseguiu Deus. reduzir. E vai ter aquela questão também de ela vai começar a fazer o processo de emagrecimento, ela pode voltar a ter reganho de peso durante o processo. E aí é essa compreensão. Quantos quilos tinha a paciente? Não pode relatar. Eu não sei, eu não me lembro direito quantos quilos ela pesava, mas tipo assim, deveria estar, eu acho que ela tinha que estar com 140. E ela pesava em torno de 100 e um pouquinho, 106. Qual a altura dela, mais Ela ou tinha menos? que estar com 140, 1,65 m. Jesus Cristo. Então, tipo, eu não sei como é que é hoje, né? Eu não sei como é que é. Saiu os agora uma parâmetros classificação nova da obesidade na semana passada, que hoje o paciente ele não precisa mais não estar na obesidade. Se ele tem uma redução ponderal de peso de uns 10 quilos, isso foi isso antes. já traz saúde o suficiente para a pessoa, entende? Uma coisa é ficar sarado. Isso é uma coisa. Agora, de repente, tu tem uma obesidade, tu tem 100 quilos e tu passa a ter 90 e o teu metabolismo ele fica mais saudável por causa disso. Isso já é um impacto na saúde da pessoa. Então, saiu essa nova classificação nessa conferência da obesidade que teve agora, que tu reduzir um pouco do teu peso já é um impacto na tua saúde. E isso, por si só, já te traz qualidade de vida. Então, não precisa tu ter 50 quilos, né? E é uma maneira, às vezes, mais fácil, né? E como a Paty falou, a cirurgia não vai te dar rotina. Então, talvez tu não consiga comer em tanto volume, mas tu vai beber. Tu não né? vai comer porque tu não vai conseguir, né? Exato. Essa que é a questão. E isso aí também vai te causar o quê? No teu mental. Ou Aí tu a vai dar um pessoa raio, alguma coisa tu vai fica fazer. achando Alguma que- coisa tu vai fazer pra buscar esse prazer. Esse prazer aí. Que tu não tá mais conseguindo buscar ali Aquele na distúrbio comida. de alimentos causou um distúrbio totalmente químico, alcoólico. Que loucura, né, É cara? químico, né? Porque Alimento é o químico. compulsivo, ele só muda a compulsão, né? Exato. É isso aí. O compulsivo seria um cara drogado, na verdade. Ele só muda a compulsão. Exato. É que não, esse termo é meio pejorativo, É, né, meu amigo? não. Parece que a pessoa não é. É O uma. drogado, quando eu digo, como é que é quando tu é... Ô, meu amigo, vamos. Não vamos... Adicto. Não, mas quando tu é dependente Não, mas eu químico, na entendi o que verdade. tu falou, É é verdade. verdade, é uma dependência É uma química, dependência, é uma É, e é uma dependência. Mas dependência o que a gente tem que A entender. reação química, aquele prazer que ela tinha de comer ali o fast food, comer a gordura, ela não poderia mais ter aquele prazer químico. E ela começou a beber. Vai achar outro fator. Ela começou a beber pra ter aquela reação química novamente e pra sentir ter aquele feliz. prazer, né? Aquela... Troca por uma compulsão boa, né? Vamos dizer, nem uma compulsão é boa, mas troca por um hábito melhor, hábito, um que hábito. vai te causar Então, um melhor. prazer. A compulsão, ela também é uma doença. A gente tem que.
Também que eu quis dizer compulsão era tu ficar louco. A compulsão e o transtorno é a mesma coisa, Ortiz. Time das gurias aí. nos Entendeu? falaram Não, é que às vezes a gente sabe que tem uma diferença na forma do cérebro dependendo do tipo de patologia que tu tem. Então, por exemplo, pessoas que têm a amígdala que é diminuída, elas têm mais propensão a cometer crimes porque elas não pensam tanto. Então, a gente sabe que o cérebro ele também impacta, né? Total. Ele Saiu- é o que impacta o teu comportamento. Então, às vezes, A compulsão, mas... formação do teu córtex Saiu um estudo pré-frontal, que é o sobre que vai te dar os limites. Nandrolona e a ação do glutamato nas amígdalas, exatamente pelo comportamento. Isso é muito massa de se falar. Azulona. Ela piora bastante. Tu tem uma Piora. inibição bastante de glutamato, então tu fica com a probabilidade de ficar mais agressivo, mais infiel. Tem várias coisas assim. A amígdala, Desculpa, foi o pra quem- glutamato. É muito real, né? a amígdala O é cérebro ali, da gente. ela é responsável pelo controle dos impulsos, né? Porque às vezes a gente usa esses termos e nem todo mundo entende. Então, a amígdala é a área do teu cérebro que ela controla o impulso. Então, tu passa a não controlar esse Alguns impulso. comportamentos. Exato. Tu tem Tu mais... desativa. tu tem mais... prazer, vou lá. Não sei o que. Vou lá. Teve um estudo também que eles analisaram os psicopatas. Tu viu isso aí? E aí eles botaram dentro de da máquina aquela de... eu esqueci o nome agora da máquina. Tipo uma ressonância, mas não é ressonância. Como é que é a outra? Que tu entra assim, tá? Mas você sabe qual é que eu tô Tipo falando, um né? Dex, uma coisa assim. Isso. E daí eles botavam imagens, né? E os psicopatas, tu botava a imagem de uma pessoa diferente feliz, o cérebro. era de boa, né? Não mudava muito. Tu botava alguém esquartejado, também não mudava, né? Essa região Da reação. Da reação. E pessoas normais tinham aquela reação. Então tu via que o sistema neural ali do cérebro ele diferente. tinha. De justa- tu ter aquela coisa da aversão, Isso, né? tipo, De não que conseguir é olhar. isso? E Os o caras outro, não tem. Então, pra tu ver como é uma coisa muito mais fisiológica Por também, isso né? que eu sou muito fã da terapia cognitivo-comportamental, né? Sou nutri, mas eu sou muito fã da terapia, porque assim, tu aprende a trabalhar com o teu cérebro quando tu entende que o teu cérebro ele pode não ser tão normal. Então, se tu tem uma compulsão, porra, tu não vai ficar se culpando. Não, mas eu sou uma sem vergonha. Não, cara, tu aprende com as controlar. técnicas a trabalhar com o cérebro que tu tem. É Mas fantástico. isso é o que e a neurociência também, né? É fantástico, que agora entendeu? a neurociência e o comportamento que eu ando meio apaixonada, É assim. fantástico. Porque é aí que eu começo a ver que tudo que eu fui fazendo pra mim, por exemplo, eu já começo a perceber que, tipo, Tem uma tinha uma lógica. explicação O Ortiz também, cerebral tu tinha de problema estar com peso, né, fazendo Ortiz? Eu vi isso. umas fotos tuas bem forte. Do quê? Tu tinha problema com peso também, né? Eu fui gordinho, eu pesei uns 110 quilos. Mas a minha ideia era tomar hormônio e comer muito. Porque eu tinha que ia aquela dar ideia certo. de... Eu queria ficar Ó, meu, forte. pegando o gancho do hormônio aqui, cara, a Bruna Pisoni perguntou aqui, disfunção do labirinto versus ergogênicos, alguma relação? Será que Tomografia. Eu desconheço. Tomografia. Aqui, ó. isso aí. Aí, Flavinha. Eu não conheço essa relação. Aí, Flavinha, tomografia. Tomografia. Eu também não tô associado. O que, disfunção do labirinto versus recursos ergogênicos, alguma relação? Se tivesse se alguma tem, eu relação... não conheço. Eu também não. Se tiver alguma relação é só por aumento da pressão arterial, alguma coisa assim, mas diretamente No não. comportamento, sim. Por exemplo, se a pessoa ela tem uma compulsão, isso impacta se ela vai usar um hormônio. Justamente por isso que o Ortiz falou ali da questão da nandrolona. Impacta na questão dos neurotransmissores. Então, se tu tem uma compulsão, os teus neurotransmissores não são exatamente normais. Não são Então, tem um regulados. impacto. Agora, tecnicamente, no labirinto, eu não sei te dizer. Eu acho que também não sei te dizer Mas- sobre isso, não. É bom ela dar uma procurada, ver se ela tá com enxaqueca, essas coisas assim Ó, também. Jonathan Maciel, Fernando foi meu primeiro treinador aos 17 anos. Ele é meu cliente hoje. Ele falou que agora eu tô com o treinador Ortiz aos 34. Eu tô velho, né, cara? Um abração, cara. É que começou muito cedo. Vamos parar com isso aí de falar da idade. Né? Quantos anos tá, Ortiz? Eu 37. Então, guri. Um guri. Tu, Marcinho? Para com isso aí. Só o que faltava essa altura do campeonato. A gente quer saber, Marcinha. Aí eu, curiosidade. quando eu tava com perguntando, 26, qual a idade tava da muito Marcinha, mal, tem eu que tenho dizer. maior orgulho de Sério? dizer Tão hoje a minha perguntando? idade. Perguntando tua idade, que Tá lá, Marcinha. vida. Cara, dói, fere e machuca, mas é 36. Então, Tá ótimo. uma guria. Eu e a Marcinha, a gente estudou no mesmo colégio. Uhum. Que A legal. gente conhece há muito tempo, né, Marcinha? Que show. Queridos, alguma observação que vocês querem colocar?
o nosso curso, cara, a gente tem que divulgar isso. Isso. A gente está formando um curso, eu e o treinador Ortiz, sobre justamente emagrecimento. Então, logo, logo vai vir novidades. A gente vai fazer mais 4 encontros aqui com convidados. E pra frente a gente vai lançar esse curso que o treinador. Mestre. Coach tá meio pra baixo, né? Coach não, eu só fiz o mestrado para as pessoas me chamarem de mestre. Mestre. Para com isso. Coach tem um monte na internet. Mestre Ortiz, a gente vai lançar logo logo e a gente vai ir divulgando esse curso com datas, ainda não tem a data, mas serão 4 módulos. Aonde a gente vai ensinar as pessoas a se alimentarem, a gente vai ensinar as pessoas a fazerem técnicas respiratórias, técnicas de vácuo abdominal. Vai ter uma aula de glúteo com a treinadora Ingrid e o treinador Fernando. A Ingrid vai participar desse nosso curso. Ela vai dar umas dicas de treinamento, também de glúteo. E eu vou estar presente ali também. O Ortiz vai falar tudo sobre metabolismo e nutrição. E emagrecimento. Emagrecimento. Tudo. Dá um toquezinho do que tu vai passar nesse curso para nós, Ortiz. A gente vai, na verdade, esclarecer para as pessoas, né? Como o metabolismo funciona, quais são as maneiras da gente ter uma melhor ação metabólica para desenvolver o emagrecimento através de atividade física. A gente vai falar também sobre a diferença, se existe diferença ou não dentro dos estilos de treinamento, método hipertrofia, HIIT, funcional, peso corporal. Imperdível esse curso. Então, onde a gente vai conseguir contextualizar, né, de maneira mais efetiva, mostrando o metabolismo principalmente de oxidação de gordura e síntese proteica, que é a ação de ganho de massa muscular, né? Em breve. Ou seja, emagrecimento muito além do déficit calórico, né? A galera que quer emagrecer não pode ficar fora desse curso. Emagrecer com saúde e qualidade. Vai ter várias técnicas, dicas. O treinador Ortiz, o treinador Fernando Scherer, num curso só. Vai ser um sábado. Curso imperdível, Ortiz. Não é porque a gente vai ansioso. Sabe que eu também tô. A gente vai lançar isso em breve. Eu só quero ver a data que fica melhor para nós e já colocar. E vamos dar. Queridos. Eu que agradeço, amo falar pelos cotovelos, adorei. Obrigado pelo convite. Eu também adoro conversar. Coisa boa. Te falei que ia trazer umas gurias boas? Não. Muito obrigado pela presença, Marcinha, nesse nosso encontro. A Paty, um prazer conversar com vocês. Eu tô louco de fome, cara. Tá chegando a fazer barulho na minha barriga. Isso que eu fiz minha primeira marmita hoje. Já fiz uma marmita já hoje. Comeu uma só? Comi uma só. A que hora tu acordou aí, cara? Acordei cedo, Ortiz. Acordei 6 da manhã. Tá comendo pouco então, velho. Depois chega em casa de noite e quer comer até a parede. Não, mas aí a Ingrid me cuida. A Ingrid me não corta. Pão de queijo, faltou. Pãozinho com que tu viu? Então não chegamos a mostrar o pão de queijo. Eu não trouxe pão de queijo hoje. Eu queria passar vergonha aqui na mesa. Seus gregos xingar. Vamos. Então é isso aí. Obrigado quem ficou aqui se nos despedir. ouvindo Dá um também. tchau pra galera, Ortiz. Tchau, galera. Obrigado pela presença. Foi a primeira vez que a gente fez ao vivo. Rede social de todo mundo. Se quiser me seguir lá, @treinadorortiz_. Vai, Marcinha. O meu é Nutri Márcia Henrickson, então quem quiser me seguir lá no Instagram, obrigada aí por vocês ficarem nos ouvindo loucamente. O meu é @PatiTorres com 2 T's e Y. Tenho 2 contas de Instagram. E sigam lá também para acompanhar a gente melhor. Certo. Muito obrigado pela presença. Espero a gente ter passado bastante conteúdo. Acredito que foi muito positivo. A gente falou de um monte de assunto. Eu acho que foi